Rapaziada, tal como prometido, a partir de agora nós vamos ter a Confraria Leonina e é um prazer receber aqui o Guilherme, o João e o André, que vocês já conhecem de vídeos anteriores da rapaziada, nomeadamente quando nós fizemos o regime da rapaziada, em que queríamos ouvir a opinião dos ilustres sportinguistas, que de facto é o que nos interessa aqui. E nós vamos ter hoje o primeiro encontro nosso, esta Confraria Leonina, e que nós acreditamos que se vai repetir muito mais vezes, até porque neste momento, como vocês devem calcular, ainda não há assim muito para dizer, porque a equipa volta ao trabalho a partir do dia 1 de julho, que é o aniversário da coisa mais bonita do mundo, que é o Sporting Clube Portugal, e a partir do dia 1 de julho, obviamente, haverá muito mais coisas para dizer, mas ainda assim, acho que há várias coisas que nós podemos aqui falar, coisas que têm acontecido no clube e ainda fazendo uma retrospectiva de algumas outras que aconteceram, entretanto, desde a última vez que nós falámos. E por isso hoje, vocês já conhecem, mas passamos aqui a apresentar o grande Guilherme Alves, que está aqui connosco, que é um prazer receber, Guilherme. Pá, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo, com o André e com o João. Ainda não os conheci também, é a primeira vez que estamos juntos, mas também vi na altura dos Rugidos, vi os episódios deles e acho que nós podemos aqui, os quatro, fazer um conteúdo muito interessante para a malta que é Sporting, e vamos tentar dar o nosso melhor também para os ouvir e também tudo aquilo que eles nos acharem que for interessante para nós integrarmos nas nossas conversas, acho que também estão à vontade. E é para isso que este universo serve, é também para os sócios poderem comunicar connosco e nós também darmos aquilo que é a voz deles dentro deste espaço. Mais uma vez, eu, como já tinha falado na altura no Regido, eu sou Sporting desde que nasci, já a família Sporting em terceira geração. Na altura, nos Regidos, falei um bocadinho também do meu trabalho, porque eu sou da área clínica e de alta performance. E é isso, malta. E acabo por ter aqui também uma visão interessante, um bocadinho mais técnica daqui, lá está, como falámos relativamente a alguns aspectos da época passada, que acho sempre que a minha parte pessoal e profissional, mas especialmente a minha parte profissional, pode ajudar bastante aqui em algumas questões que surjam. E é isso, e estou muito contente por estar aqui e espero que realmente nós tenhamos aqui uma empatia e que vamos ter de certeza e uma vontade para comunicar com a malta da maneira mais concisa e mais precisa possível, e acho que o pessoal vai gostar de ver este conteúdo. Obrigado, Guilherme. E agora passamos também, vocês já conheceram, já viram, mas aqui o grande João está aqui connosco, João Garrido. João, também uma apresentaçãozinha rápida, só para o pessoal se lembrar, ou relembrar melhor, quem é que tu és. É um prazer estares aqui connosco, claro. Ora, viva a todos. Espero que seja o primeiro de muitos episódios aqui da nossa Confraria Leonina. Concordo em absoluto com o Guilherme. Acho que conseguimos aqui trazer mais valias, valor e temas interessantes para a discussão da rapaziada e de todos os sportinguistas que ainda não nos sigam e queiram passar a seguir. Como a breve apresentação, também aproveitando a toada que tinha já dado nos Rugidos, eu sou sócio há 10 anos, faz este mês 10 anos, sou também acionista do clube. Relativamente aqui a gerações na minha família, infelizmente não posso puxar tanto a fita atrás. A grande influência para eu me ter tornado um sportinguista fervoroso foi a minha irmã, e depois daí o bichinho ficou e foi crescendo com o passar dos anos e ficará cada vez maior também com o passar dos anos. Portanto, o objetivo é também fazer com que a rapaziada participe ao máximo, utilize os comentários para nos fazer perguntas, porque nós certamente não nos iremos esquecer das perguntas que a rapaziada nos vai fazer e praticamente todas elas serão respondidas daqui para a frente sempre que reunirmos aqui esta redoma de muita qualidade. Boa, obrigado, João. E agora, para terminar, aqui o grande André também, uma apresentaçãozinha rápida antes de nós começarmos aqui a debater os vários assuntos. André, bem-vindo, estás à vontade. Relembra aí ao pessoal quem é que tu és, não é? Obrigadíssimo. Antes de mais, agradecer a vocês os três, à malta da rapaziada que também está por trás desta confraria, dos episódios que foram os Rugidos. Excelente trabalho até agora. Eu sou Sporting desde que nasci, como vocês. Sou sócio há 13 anos. Tenho Gamebox consecutiva há 11. E espero dar aqui também bom conteúdo com vocês e responder às perguntas aqui da malta que participou.
com os melhores insights possível e no final o que importa é que tentemos ajudar o Sporting e aqui a malta da rapaziada. Boa. Então, vamos lá começar. Guilherme, vamos rapidamente, como eu tinha dito aí no início, nós tínhamos falado, a última vez que falámos, foi antes daquele fatídico dia da final da Taça, que a coisa não correu como nós imaginámos que correria, e tu tinhas feito uma retrospectiva da época, e o que eu te quero perguntar é se depois disso tu mudas alguma coisa daquilo que tu disseste, em relação à equipa, em relação ao treinador, em relação à direção, ou se continuas com a mesma ideia e pronto, é isso. E essa pergunta vai servir para os três, logicamente. Começamos então com o Guilherme. Guilherme, estás à vontade. Epá, acho que altera um bocadinho. Acho que o que aconteceu na final da Taça altera a minha perspectiva sobre aquilo que foi, principalmente a atitude dos jogadores, porque se calhar podia ter sido aqui um ponto positivo no ano, foi a atitude dos jogadores, principalmente nós tivemos em vários jogos que vimos claramente que os jogadores se superaram, e a atitude, na minha opinião, foi a grande alavanca para esses jogos terem corrido bem. Eu lembro-me do jogo do PSG, o jogo contra o Bodo, mesmo os jogos da Taça contra o Porto. Tivemos um grande sofrimento, uma grande crença lá no Dragão, e que nos permitiu sair com o resultado de ir para a final. Eu lembro que aquele corte do Morita em cima da linha mostrou claramente que os jogadores deram tudo, o que puderam e o que não puderam, né, para nos tentar trazer esse troféu. Mas o jogo em si e a falta de atitude, a falta de apatia, a falta de qualidade técnica até que a equipa apresentou, eu acho que altera completamente aquilo que é a época, e na minha ótica retira aqui também um bocadinho a parte, na minha opinião, da culpa da estrutura e do treinador, porque era impossível o Rui Borges ter feito alguma coisa naquele jogo diferente, porque os jogadores não quiseram, simplesmente. Eu acho que foi claramente muitos jogadores já com cabeça no Mundial, muitos jogadores com cabeça já na possibilidade de transferências e de saírem do clube. O Pote tem uma exibição vergonhosa. Há jogadores que realmente têm uma exibição que não é condizente com os anos de Sporting que têm à casa, e o que me irritou mais nesse jogo foi os jogadores com mais anos de casa foram, na minha opinião, tiveram pior atitude em campo, e isso para mim acho que é imperdoável, e acho que nunca, na minha opinião, isto não se pode voltar a repetir num futuro próximo. Acho que tem que ser tiradas as devidas consequências deste episódio. E mudo claramente a minha opinião relativamente àquilo que foi a época, sem dúvida. Ok, boa. João, qual é a tua opinião? Eu no meu registro tinha dado ali uma panóplia de notas, possíveis notas à nossa temporada, em função também do resultado da Taça, e se conseguíssemos segurar o segundo lugar e garantir a qualificação para a Champions, conseguimos essa parte. E é assim, isto é de facto importante do ponto de vista da sustentabilidade do projeto e do dinheiro que depois entra em caixa no clube, e também da forma como nós conseguimos apresentar o projeto aos jogadores que queremos contratar, porque nos tornamos numa casa muito mais atrativa quando jogamos a Champions do que quando andamos na Liga Europa ou nas outras competições. Contudo, eu vou outra vez para a nota 6, que era aquela que eu tinha dado caso não conseguíssemos ganhar a Taça. E faço do vaticínio do Guilherme o meu. O que aconteceu na final foi muito mal, foi mesmo muito mal. Não consigo também culpar o treinador, porque o treinador... Estamos no último jogo da época, estamos literalmente com 7 ou 8 jogadores na iminência de serem convocados para as seleções dos seus respectivos países. Do nosso 11 inicial, eu acho que são todos internacionais. Não estou em erro, à exceção do Quaresma, pela equipa principal, são todos internacionais, e estavam todos com a cabeça literalmente no Mundial, e se há um Mundial ou não. Creio que o Morten também ia jogar algum tipo de eliminatória para se qualificarem ou não conseguiram depois a posteriori. E é assim, fica aqui um grande amargo de boca, porque dá a entender que podia ser o coroar de muitos jogadores saírem com um troféu, e um troféu que é sempre especial, que é a final da Taça, e é de certa forma a imagem que fica de muitas épocas em Portugal. Isso acaba por não acontecer, e eu digo que é tudo mal feito, porque caso tivéssemos ganho a Taça, íamos todos ficar com uma imagem diferente, por exemplo,
do Yulman, do Morita, epá, e agora, na minha opinião, e com todo o respeito que eu possa ter por esses jogadores, para mim passam a ser apenas mais uns, porque borraram a pintura por completo naquele jogo. É inadmissível nós perdemos contra uma equipa da segunda divisão. Eu, na altura, depois até partilhei com alguns amigos e convosco, eu disse logo, epá, graças a esta brincadeira o Torriense não vai subir à primeira liga. E não conseguiu. Eles, quando foram para o segundo jogo do playoff, iam todos arrebentados, porque, para além de ter sido um espetáculo futebolístico paupérrimo, ganhou a equipa que quis mais ganhar, que foi o Torriense. Epá, e é muito grave isto ter acontecido depois de termos sido bicampeões contra tantas adversidades, depois de termos ganho a taça no ano passado. Epá, não ganharmos o troféu contra uma equipa da segunda divisão, com todo o respeito que eu possa ter pelo Torriense, é mal demais. E infelizmente nos últimos 15 anos, pá, o Sporting já nos tem dado aqui um cabaz de humilhações nas finais da taça, e que se eu fizesse parte do corpo diretivo eu dava mesmo um murro na mesa e dizia, pá, isto não pode voltar a acontecer. Foi com a Académica, foi com o Aves e agora foi com o Torriense. Pá, o Aves já nem sequer existe, a taça que eles nos ganharam foi leiloada em asta pública. Isto aparentemente só acontece connosco, ou seja, parece que nós nos superamos sempre quanto aos nossos verdadeiros rivais, e todos os troféus que os nossos rivais limpam contra equipas que nós também devíamos limpar facilmente, pá, damos as coisas de bandeja e não nos podemos tornar num clube verdadeiramente vencedor enquanto esta mentalidade não mudar. Ok, boa, tua opinião. André, agora tu, o que é que tens a dizer ainda sobre esse assunto? Eu, como o João, tinha dado a nota 6, mas antes da taça, e o que é que eu vou mudar é a nota, para um número bastante inferior, por uma simples razão, é que tudo o que dependeu de nós, falhámos, na realidade. Taça da Liga, tudo que dependia de nós, falhámos. Taça de Portugal, final, falhámos. Até a qualificação para a Liga dos Campeões, que no final já não dependia só de nós, também, na minha opinião, acabámos por falhar, e foi a falha dos outros que nos fez também estar lá. Eu acho que isto tem que ser considerado, porque objetivos ganhos pelo Sporting, eu esta época, sinceramente, considero que o Sporting não ganhou nenhum objetivo, não atingiu nenhum objetivo. E ao contrário do Guilherme e do João, lá está, eu não consigo isentar totalmente o treinador de culpas na final da taça. Ok, é verdade, intensidade zero, mas isto não foi só no final não foi só no jogo do final da taça. Isto nós vimos várias vezes, o Sporting ganhava 1-0, depois a intensidade descia abruptamente e tivemos vários jogos em vantagem, e depois perdemos essas vantagens várias vezes durante a época. E eu acho que isso manteve-se, claramente, jogadores de rastros, e como vocês disseram, concordo em absoluto, jogadores da casa, formados na casa. Dá-lhe, João. Força. Eu ia falar aí da parte da intensidade, isto é sem querer desculpar o treinador, atenção. Sim, claro. Sim. Mas eu começo a ter aqui uma teoria, ok? Uma vez mais, pá, os reforços deixaram muito a desejar e temos novamente entulho para despachar. Aliás, anda aí a circular uma data de entulho, também já vamos falar dessa parte. Mas eu acho que em muitas das ocasiões, pá, salvo 2 ou 3 jogos, a intensidade reduzia porque o treinador não confiava em mais ninguém para entrar. Tu olhavas para o banco e ia dizer, quem é que eu vou meter? Percebes? Isto não isenta totalmente de culpas. Aqui é uma culpa da estrutura. Agora, eu também acho que era do género, pá, eu estou a ganhar 1-0. Se eu consigo segurar isto, eu continuo na luta. Pá, então eu vou reduzir, cair na tentação do mais fácil. Eu vou reduzir a intensidade para conseguir gerir aqui o plantel ao máximo, porque estes são os melhores que eu tenho, pá, e os outros não contam para o tota-bola. Mas isso foi um bocadinho o que foi falado nos rugidos, e é estar a chover no molhado. Mas acaba por ir bater aí. Desculpa ter-te interrompido. Não. Até é bom que isto, acho que enriquece até aqui o nosso debate e a nossa conversa, para te ser honesto. Mas nem é na parte tanto da intensidade que eu culpo o Rui Borges, porque não é o Rui Borges que corre, não é o Rui Borges que mete o pé, não é? É no facto de, último jogo da época, final da taça, o único troféu em disputa. Acho que a mensagem não passou como devia. Acho que a mensagem claramente não passou como devia. A malta também, já como vocês disseram bem, já estava com a cabeça no Mundial. E
palavra para resumir aquele jogo, aquela final, a meu ver, é que vê-se, é fim de ciclo. É que via-se, mesmo o Morita andava ali, vê-se mesmo que é em fim de ciclo, que não consigo encontrar um. Acho que e vou acabar a minha intervenção dizendo mesmo isso, que acho que aquele jogo resume mesmo o fim de ciclo para aquela equipa, para aquele conjunto, para vários jogadores. Tens alguma coisa para acrescentar, Guilherme? André, e deixa-te dizer uma coisa, que é importante também que a malta não se esqueça disso. O jogo antecede o jogo a primeira semana limpa do Sporting em 3 meses. O Sporting tem a primeira semana limpa em 3 meses, certo. é a semana antes do jogo da taça. Portanto, nem há a questão do cansaço. O Sporting tem uma semana limpa com 2 dias de folga. Ao contrário do Torriense. E o Torriense joga com o Casa Pia 4 dias antes da final da taça, atenção. Portanto, isto aqui não é claramente, e concordo com o André nesse aspecto, há jogadores claramente que estavam em fim de ciclo, e na minha opinião há ali um núcleo duro que se criou dentro do balneário que eu acho que sinceramente são os jogadores que vão sair. Sim. Não sei até que ponto é que não houve ali um conluio para... Porque assim, a verdade é uma. Eu falei isto com o Miguel antes, e o Miguel sabe disto. Eu disse ao Miguel na altura que eu não tinha garantias que o Rui Borges fazia esta época toda. Se corresse mal a Supertaça, e o Miguel lembra-se disso, falámos disso, corresse mal a Supertaça, que podia cair o treinador. E eu não tiro totalmente de parte que não haja aqui 3, 4, 5 jogadores que não tenham tentado tirar o Rui Borges do Sporting com esta final da taça. Porque nós já vimos anteriormente, e vocês vão se lembrar perfeitamente, Jorge Jesus, depois de perdermos a taça com o Aves, sai do Sporting. Portanto, isso já não é uma coisa que não é assim tão descabida a acontecer no Sporting. Várias vezes estas taças, estas finais de jogos, estes jogos importantes, acabam por originar as despedidas do treinador, e eu não me meto de parte que isto não possa ter acontecido dentro do balneário, e acho que muito bem nesse aspecto. Gostando mais ou menos de Rui Borges, acho que o Varandas teve a atitude certa, que foi manter o treinador e limpar a casa. Porque estes jogadores que fazem isto ao treinador não estão a pensar no dano que estão a causar à estrutura, não estão a pensar no dano que estão a causar ao património do clube, e estão a pensar apenas no bem pessoal. E isso tem que acabar. Isso mesmo. É isso mesmo que eu também queria dizer, Guilherme. Era isso que eu também vinha aqui saudar. Foi a atitude do nosso presidente, não falou a quente, esperou praticamente uma semana para falar e mostrou que é ele que manda e que acredita no projeto que está a construir com o treinador. Aí estou completamente por trás do que estás a dizer e acho que faz todo o sentido. Sim. Eu, Guilherme, só acrescentaria aqui uma coisa. Queres continuar, João? Não. Não, tinha explicado ali. O Guilherme só acrescenta aqui uma coisa que a mim me deixa um pouco, que é aquilo que tu estás a dizer de, portanto, os jogadores ter havido essa tal, sei lá, não quero criar aqui nenhuma suspeita sobre isso, porque qual é a minha, como é que eu tenho a dizer, fico de pé atrás em relação a essa questão, pelo facto do Rui Borges ter feito a renovação do contrato antes disso. Ou seja, e aí já é um mercado de posição, tal e qual como o João está a dizer. Eu acho que aí foi o que aconteceu. Os jogadores marcaram uma posição depois tu has de ver que depois do jogo, o jogo que procede a renovação do Rui Borges, na altura, eu penso que já temos o Luís Guilherme recuperado, já há vários jogadores que recuperam nessa altura, já temos banco, digamos assim, e mesmo assim, na altura, tu vês que até nós ganhamos com facilidade o jogo a seguir, mas depois há ali 2 jogos que nós realmente temos dificuldade outra vez, sem se explicar muito bem porquê. E eu acho que há aqui, eu também te digo, não quero criar aqui nenhum celeuma, mas não é inédito no Sporting. Nós já vimos isto anteriormente. Já vimos vários treinadores que foram feitos a cama pelos jogadores. E isto acontece. E não podemos também achar que não acontece. Porque acontece, já aconteceu no Sporting. Claro. Mas eu concordo contigo. Eu também quero acreditar que isto não aconteceu. Quero acreditar que simplesmente foi incompetência dos jogadores e realmente... E falta também daqui de alguma profundidade de plantel, que nós sempre tivemos, sempre falamos sobre isso. Mas sim, eu realmente acho que o que aconteceu André, tens alguma coisa para dizer em relação a isto? Sim, a mim vai muito dar aquela questão outra vez do timing da renovação. Acho que não podemos muito fugir a isso. Porquê? Porque a cama não se faz de um dia para o outro, não é? Ok, olha,
estamos na final da taça, agora é que vamos fazer a cama ao gás. É uma conjugação já de fatores durante a época que vão se acumulando, que nós não conseguimos saber, que são coisas internas que passam no balneário, que se vão acumulando. Não estamos lá, pá. Nós não estamos lá, não sabemos, mas porque isto não é de um momento para o outro, e isso leva-me mesmo à questão. Então, porquê não esperar pelo resultado da final da taça? Saber até que ponto houve algum conluio por parte de alguns, se calhar até houve, como o Presidente falou, não é? Se calhar até houve, não me admira nada. Ok, vamos analisar juntamente, ouvir os jogadores, ouvir o treinador, o contrato está lá, os termos do contrato estão lá, é só falta assinar. Aí vamos decidir, vamos continuar, Rui. É o Rui a pessoa certa para o ano? Estás desgastado? Como é que te sentes? O ambiente com a equipa? Isto é que eu... Aqui é muito aquela questão, ok, atiramos a moeda para o ar e para o ano perdemos. Começamos com o pé esquerdo logo. Vai logo haver... os fantasmas vão logo sair dos armários e querer, não é? E o treinador vai estar numa posição fragilizada que já está. Isto é a minha, a minha opinião. Só para confirmar uma coisa que eu estava a dizer há bocado. O Rui Borges renova a dia 1 de maio e o Sporting tem, nos 5 jogos anteriores da renovação, tem 4 empates, Arsenal, Porto, AVS e Tondela. Exatamente. E perde em casa com o Benfica. E has de reparar que eu não acho que o timing da renovação, eu na altura também não concordei com o timing da renovação, mas depois pensei um bocadinho sobre isto. Eu acho que o Varandas aqui claramente percebeu que isto ia descambar, nós íamos ficar em terceiro lugar, porque isto, lá está que estás a falar, são 5 jogos em que o Sporting perde 6 pontos. 6 pontos na altura. E vais para a final da taça porque, pronto, um grande sofrimento no jogo de Dragão. Mas perdes 6 pontos em 3 jogos. Ou seja, claramente já havia indicativos que os jogadores não estavam... Havia ali alguma coisa. Claro, e é engraçado que o Rui Borges renova e tu ganhas 5-1 ao Vitória e 4-1 ao Rio Ave e 3-0 ao Gil Vicente. E aqui tu percebes já uma coisa que é, espera aí que o treinador vai ficar, a gente tem que mostrar trabalho, senão... Aí põe em causa aquela nossa teoria de que se calhar o problema não era só físico, não é? Porque claramente. Se não corriam antes, também não teriam corrido depois. Mas depois é estranho a final da taça da forma como foi, depois de terem vindo esses jogos com essas vitórias ali seguidas, em que tudo indicava que a final da taça seria... Não exatamente. Foi. João? Quanto à situação da final da taça, e só para coroar o que vocês estão a dizer, eu só tenho aqui mais uma coisa a acrescentar. Que é a parte de, para além desta cronologia que foi agora aqui feita, parece-me que tudo foi encarado, inclusive por parte do treinador, com bastante displicência. E o facto de termos ficado em segundo lugar, como o Guilherme estava a dizer, eu também acho que salvou a cabeça de muita gente do seu. O dinheiro da Champions a entrar. Sim, claro. Sim. E o Villa ter ganho a Europa League antes da final da taça. Ou seja, foi isso com que também gerou-se aqui de certa forma a tempestade perfeita para acabarmos a época com aquela humilhação. Foi o Villa ter ganho a final da Liga Europa e os gajos fizeram, olha, já nem tenho que ganhar para ir diretamente. Se eu não ganhar, é igual, eu vou-me resguardar porque eu estou aqui na iminência de ir ao Mundial. Foi uma época muito difícil, os timings foram desacertados, estamos desgastados, às vezes o que este gajo diz não me entra na cabeça, portanto hoje se dá, se não der, não deu. Pronto. André? Por isso mesmo, até para passarmos ao próximo tema, mas eu acho este tema muito, muito interessante para ser honesto. Mas mesmo tendo em conta isso, ok, assegurámos a Liga dos Campeões direta, mais uma razão, a meu ver, ok, entramos na Champions, cabeça limpa, perdemos a taça, não interessa. Vamos agora analisar com calma, não estamos sobre brasas numa questão financeira, claro, desportiva, claramente que ficámos, não é? Vamos renovar com o treinador? Ou não? Agora vamos ver, decidir. Temos tudo pronto. Decidimos agora. Entramos, analisar tudo, objetivo a objetivo. É muito esta a minha opinião. Eu não defendo a renovação na altura em que ela foi feita. Ou seja, para mim a renovação devia ter sido feita a seguir ao jogo do Bodo. Porque aí nós íamos pagar a fatura a seguir. Foi um jogo a dar 200 à hora, ganhámos 5-0 no prolongamento. Era aí que tinha que se renovar. Era o voto de confiança, era aí. E acho que também teria um impacto diferente na cabeça dos jogadores. Porque vínhamos de um resultado muito difícil fora. Tínhamos perdido 3-0. E eu acho que aí sim podia ser de facto o mote, o grande vaticínio para nós conseguimos chegar ao tri. Porque
depois a partir daí também voltámos a perder pontos no campeonato. Eu disse isto várias vezes, pá, se nós não tivéssemos perdido aqueles pontos em Braga, e para mim foi aí que se perdeu verdadeiramente o campeonato. Para além de todos os jogos não conseguimos ganhar em casa aos rivais diretos, como é óbvio. Exatamente. Mas aí foi o prego no caixão. E da forma como foi, não é? Porque depois tivemos vários jogos no campeonato onde também estávamos à rasca, pá, literalmente aos 90, na iminência de podermos empatar, e a partir dos 90 não se jogou mais à bola. Ou estavam a bola contra os adversários e ia para fora, ou alguém se atirava para o chão, ou falta, ou substituição. Isso em Braga não aconteceu. Estávamos aos 91, com 40 segundos, no último adversário, e entregamos a bola ao bandido, e a seguir é um penalti, pá, um penalti daqueles com 2 substituições por fazer, é incompetência a mais, na minha opinião. Ok, então eu avançaria aqui já para outra questão, porque eu tinha metido aqui o que é que eu pensei. Ao falarmos do treinador, eu depois iria pôr uma questão, mas se não renovássemos com o Rui Borges, eu iria perguntar quem deveria ser, mas eu nem vou perguntar isso, porque pronto, está o Rui Borges, siga o Rui Borges e temos que viver com ele. Vamos ver até quando, mas esperemos que seja até o fim, pelo menos, da próxima época, mas eu nem vou perguntar isso, vou aqui já adiantar para outras coisas, que é, e vou para o mercado, vou já para o mercado, porque pegando na cena disso dos jogadores, que nós estávamos a falar de jogadores que nós sabemos que iriam sair e na altura entrar, acho que até só havia um garantido, não é? E portanto eu quero falar daquilo que existe até agora, e até vou aproveitar, temos aqui uma pergunta do Daniel Castro, que até tinha dito qual é a posição que nós mais precisamos de reforçar, e pergunta também se acham que nós precisamos de um guarda-redes para titular. Ou seja, esta pergunta vai já entrar aqui na nossa conversa sobre o mercado, e eu começaria por ti, Guilherme. O que é que tu achas do mercado até agora? Se achas que está bem, está mal? Se tens alguma sugestão? Se achas que houve algum jogador que nós poderíamos ter agarrado e que não agarramos? Fala aí um bocadinho sobre isso. Eu acho que claramente dos melhores mercados que me lembro do Sporting a nível de meio-campo. Acho que preenchemos finalmente lacunas no meio-campo, que eu acho que nós sempre tivemos, mesmo na altura do bicampeonato. Sempre falei que nós não tínhamos alternativa ao Morita, e não tínhamos. E mesmo em relação aqui ao Yulman, penso que tanto ou virá o Altimir ou virá o Palhinha. Acho que o Palhinha é difícil aqui pelas questões salariais, que já se fala, mas acho que virá o número 6, portanto ficaremos aqui com 5 médios contratados. Sendo pronto, já temos aqui contratados o Salazar, o Doumbia, o Silas Anderson e o Pedro Lima. Não sei se eu perdi um bocadinho de tempo a ver o perfil destes jogadores, só aqui num aspecto específico, que eu acho que foi um perfil muito procurado pelo Sporting para os 4 médios. Foi a relação com a baliza que estes 4 médios têm, que eu acho que faltava um bocadinho nós termos um 8 com mais assertividade para a baliza. O Morita foi dando isso às vezes, algumas épocas até marcou alguns golos, mas eu acho que faltava aqui realmente lembro-me, o melhor médio box-to-box que jogou no Sporting foi o Bruno Fernandes. Tinha uma relação com a baliza incrível e, por exemplo, se nós tivéssemos tido um jogador parecido com o Bruno Fernandes este ano, eu acho que nós tínhamos limpo o campeonato, porque acho que foi um handicap muito grande este ano. Nós não conseguimos ter nenhum médio que marcasse gol, e acho que isso vai fazer diferença, e acho que pôs um bocado nas contratações, porque quando nós vemos o Salazar este ano a jogar em interior direito, fez 23 golos no total da época. O Doumbia na segunda liga italiana faz 10 golos a jogar a 8. O Silas Anderson, mesmo jogando a 6, faz 6 golos esta época. E o Pedro Lima, na pior equipa do campeonato, que acabou de ser divisão, o AFS, acaba por fazer 6 golos também. Portanto, eu acho que isto não é um indicador... 2 contra nós, não é? 2 contra nós, sim. 2 contra nós e um no Dragão, atenção. Também marca, ou seja, ele tem eu acho que o Pedro Lima pode ser uma boa surpresa para este ano. Acho que pode ser um jogador a abre-latas que nós já não temos há alguns anos, e acho que pode ser um jogador interessante para esse aspecto. Um jogador para jogar pouco tempo, mas ele realmente tem uma qualidade muito acima da média, tecnicamente, e acho que pode ser um jogador interessante. Mas eu acho que, e pegando aqui na pergunta que foi feita aqui à rapaziada, nessa questão da posição mais importante, uma posição que eu acho que é fulcral e crucial nós contratarmos para este ano,
É mesmo um extremo direito desequilibrador, porque assim, nós tivemos o Geni, realmente fez 2 épocas muito interessantes, as últimas 2 épocas do bicampeonato o Geni foi importante, mas o Geni nunca foi um jogador de última definição, o Geni é um jogador muito mais de partir para cima, de rasgar, e se formos a ver, o Geni em 10 oportunidades flagrantes, ele tem 2 boas decisões. O Geni é a versão melhorada do Jovane. Sim, porque o Geni, se tivesse boa definição, na primeira época do Sporting tinha saído. Na primeira época, quando nós somos campeões. E se forem ver o número de assistências dele, não é nada de... Não. É muito o Kenda tem mais assistências como sénior do que o Geni quase na carreira toda. E eu acho que, acho que o Trincão acaba por ter um papel este ano, joga muito mais central e tira um bocado o golo ao Trincão também na questão da meia-direita, que o Trincão é fortíssimo na meia-direita. Mas acho sinceramente, na minha opinião, nós precisamos de um extremo desequilibrador, um gajo de 1 para 1 que ultrapasse facilmente 2 jogadores, porque nós com a ponta de lança que temos e os médios de chegada que temos, se nós tivermos um jogador que desequilibra e tira 2 jogadores da frente, o Sporting vai estar sempre muito perto de fazer golo, porque vai ter sempre 3 para 2, 2 para 1, 4 para 3, ou seja, vamos ter sempre a superioridade se tivermos um jogador que consiga ultrapassar pelo menos a primeira e a segunda linha de pressão, que acho que este ano faltou claramente isso, até mais do que um lateral, porque o Sporting 90% dos jogos passa em construção ofensiva, ok. Eu, por exemplo, o Fresneda a mim não me faz muita confusão porque defensivamente ele é muito certinho, é um jogador até muito certinho defensivamente e evoluiu bastante este ano. O Maxi então, não, acho que o Maxi não saindo, temos a coisa resolvida a nível de laterais. Porque nós tendo um extremo desequilibrador, eu acho que o Sporting, eu costumo dizer isto várias vezes, o Sporting se estiver a ganhar 2-0 aos 20, 30 minutos, o jogo praticamente está resolvido. E o Miguel costuma falar isso muitas vezes também nas lives. Nós tivemos uma capacidade de encaixar 2 golos nos primeiros 20 minutos, quase 70% dos jogos estão ganhos. Portanto, eu acho que nós, mais do que pensar na posição defensiva, acho que nós precisamos de um extremo desequilibrador. A minha aposta seria o Yeremay. Acho que era um jogador que valia a pena desembolsar 40, 50 milhões, apesar de ser uma loucura para o mercado português. Então, mas eu acho que o Sporting precisa realmente investir. Estás a responder aqui à pergunta do António Goulart, que ele perguntou o que pensam da hipotética aquisição do Yeremay e se vale um investimento forte. Então, depois vocês dois, João e André, também, quando responderem, já respondem esta também. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena e vou-te dizer porque é que eu acho que vale a pena. Porque ele cumpre todos os pré-requisitos que eu te acabei de falar. É um jogador que no 1 para 1 é incrível. Tem um drible curto, talvez dos melhores jogadores da Europa em termos de drible curto. É um jogador que faz um drible muito parecido, por exemplo, com o que faz o Olise no Bayern, que é um jogador que tu sabes por onde é que ele vai, mas é extremamente difícil tirar-lhe a bola e ele quase sempre consegue passar. E é um jogador que só vê baliza. Eu acho que isso faz toda a diferença. Já há poucos extremos, por exemplo, nós tínhamos um extremo que fazia isso. O Alisson, apesar de, lá estar, com tudo aquilo que nós já falámos, o Alisson precisava de crescer muito, muito para ser titular no Sporting. Mas eu acho que ele tem todas as condições para isso. E tem 22 anos, tem margem de progressão. É um jogador que eu acho que ia dar rendimento esportivo e financeiro, porque eu acho que é um jogador que faz 20 golos numa primeira época. Eu acho que facilmente tu vendes este jogador por 80, 90 milhões sem grande dificuldade. Não só pelo fator idade, como também a porta de chegada à seleção, porque é um jogador que joga nas 3 posições da frente, faz 10, extremo direito e extremo esquerdo. Eu acho que era uma aposta certa. E as apostas que nós temos tido da segunda divisão têm resultado bem, e eu acho que era aqui um jogador que podia acrescentar muito, e tem uma vantagem, é que o jogador gostava de ir para o Sporting, e isso acho que é uma vantagem que o Sporting devia explorar a nível negocial, porque ele vai roer a corda com o Deportivo até ao início da temporada, se o Sporting fizer a pressão certa. João? Sim, eu concordo com o que o Guilherme está a dizer, ou seja, acho que o plantel tem que levar ali uma razia, não só por aquilo que já tínhamos conversado, mas também porque se nota que existem alguns jogadores que nós temos no nosso plantel que já estão a estagnar ou que precisam de dar o salto. Isto é a vida do futebol hoje em dia, não dá para negar e não vamos estar aqui a correr contra a maré. Aliás, quando nós tínhamos esse hábito era quando estávamos mais isolados e quando era mesmo muito difícil nós conseguirmos contratar de jogadores de craveira para envergar a nossa camisola. Portanto, na minha opinião, mais vale aproveitar agora aqui este final menos conseguido da nossa temporada e encarar a próxima como uma folha limpa, onde ficam os que querem mesmo ficar
e acho que o Guilherme já praticamente tocou em todos eles. A única dúvida neste momento para mim é mesmo o Maxi, e acho que se ele continuar a jogar assim é muito difícil segurá-lo, pá, porque se Concordo. chegam com 50 ou com 60 milhões nós temos que vender, pá, é Exatamente. impossível manter, não Claro. dá. E é assim, na minha opinião, ainda recuando à outra pergunta de qual é que era a posição que nós íamos reforçar, mas já atendendo ao mercado que nós estamos a fazer, epá, sem dúvida o lado esquerdo da defesa e o ataque, na minha opinião. Pá, nós não podemos, o Ioannidis é completamente, é uma incógnita completa para mim. Eu gosto dele, gosto das características que ele tem enquanto jogador, mas toda esta história da lesão, e não é só dele, de vários Do gajos. pouco que vimos, é Exato. aceitável, não é? Do Tal e pouco qual. que vimos. Toda esta história da lesão dele e de muitos outros que nós tivemos também encostados no estaleiro durante a temporada ficou muito mal explicada. Eu acho que era uma coisa que devia ser adressada logo no início da temporada, quando começarem os trabalhos de pré-época, que é para dissipar dúvidas do corpo clínico e de como é que as coisas estão a ser geridas, porque é importante e vai ser mais uma época novamente muito desgastante, porque estamos outra vez nas Champions, Claro. vem 8 jogos daí, temos 34 jogos para o campeonato, portanto já estamos em 42. Vai à Taça da Liga, outra vez Final Four, são mais 3 ou 4 jogos, 46. Ô, João, e tens outra Eliminatórias coisa, da temos Taça. dois casos este ano assim, Debas e Ioannidis. Duas Sim, lesões sim. completamente inexplicáveis. Sim. E o Debas está no Mundial lesionado ainda. Sim, e acho que, não sei se ele vai jogar sequer, mas estavam a dizer que eu acho que ele ia jogar. Acho que Mas, sim, acho ou que sim. seja, nós estamos aqui bem encaminhados novamente para termos 50 jogos na próxima época, na pior das hipóteses, ok? Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, voltamos a fazer perto de 60 a 65 se estivermos nas decisões todas outra vez. Portanto, o plantel tem que ter largura, tem que ter várias opções, epá, e nós não podemos ter um ataque como o Rui Borges monta a equipa, que é encaminhado para o clássico 4-4-2, pá, só com 2 pontas de lança de raiz. Não dá. Tipo, ou temos atacantes que conseguem atuar com o chamado agora que está na moda de dizer que é o falso 9, ou então só ter 2 e miúdos da academia, pá, com todo o respeito, não dá. E não sei se também vocês viram esta notícia, não foi muito propagandeada em nada do que está relacionado com o Sporting, mas acho que existiu sururu dentro dos vários níveis do futebol do Sporting, porque a partir de certa altura a equipa B, que estava a ter um bom desempenho na segunda divisão, ficou sem jogadores, porque nós não tínhamos ninguém na equipa A para ocupar o banco sequer. Quando vamos à final da Taça da Liga, andámos a jogar com uns chavalos emprestados lá do Brasil que também já foram recambiados. Aliás, um deles é que fez aquela asneira que deu lá no gol do outro, que deu a reviravolta. Pronto, mas isto para vos dizer que, inclusive, esta má gestão e a falta de jogadores que tínhamos no plantel da equipa principal acabou por impactar e ter sequelas e repercussões para as nossas outras equipas de futebol. E para todos os efeitos, mesmo que seja uma equipa B, já está num escalão profissional. Ou seja, estou-me a cagar para a segunda divisão, eu não quero ganhar a segunda divisão. Mas é importante termos bons desempenhos nesta prova, porque é um campeonato que tem muitas das suas vertentes ainda mais competitivo do que a primeira divisão. E muitos dos miúdos que nós depois integramos no plantel principal têm parte do seu crescimento e formação na equipa B. Portanto, eu acho que é mesmo preciso, para além do setor do meio campo, que era o mais deficitário, que já conseguimos reforçar com muita gente e muito boa gente, é importante nós trazermos, pelo menos, na minha opinião, mais 5 a 6 jogadores. Ok? Independentemente das saídas. E quanto ao Yeremai, acho que está tudo dito. As apostas da segunda divisão têm corrido bem, à exceção aqui do Faye, que eu continuo a achar que foi um jogador para estar a pagar comissões a empresários e pagar favores, porque vai ser mais um Sotis ou mais um Koba Kondradi, todos os anos arranjamos um destes, mais um Biel. E acho que é uma boa contratação e acho que é algo positivo para se avançar. André, sendo que terá tempo, só do ponto de vista aqui também dos sedentários, à exceção do entulho, quando eu digo entulho é aqueles que eu já tinha dito há bocado, que são jogadores que vamos buscar por 2, 3, 4, 5, 6 milhões e ninguém percebe muito bem o porquê. Tudo o que era outros sedentários, principalmente miúdos que vêm da nossa academia, já pagaram, por exemplo, o Dumbiá, já temos quase 35 milhões de euros em caixa à conta de cláusulas de mais-valias e de miúdos que conseguimos
a exportar, mesmo não tendo grande destaque pela equipa principal. Ou seja, o problema neste momento, na minha opinião, e contra muita gente que diz que a nossa academia está morta e que não consegue produzir talento, eu não acredito nisso. Acho que tem muito a ver com a sorte que temos na geração de jogadores que estamos a formar. Estes números provam exatamente o contrário. E só aqui um último detalhe, para os eternos defensores do Afonso Moreira: se todos os anos chegasse alguém com 2 ou 3 milhões de euros para dar para um miúdo que nunca calçou na equipa principal, tipo, o Sporting tem que vender. Não sabes no que é que o jogador vai dar. E temos N exemplos de jogadores que tiveram muitas oportunidades e que chegaram a integrar plantéis da equipa principal e que não deram em nada. O mais recente até foi o Geraldes, ou aquele miúdo que depois foi parar ao Guimarães na época de 19-20, o Miguel Luís, se não estou em Até erro. tens depois disso, não te lembras desculpa interromper, do Nazinho? Ainda jogou várias vezes e depois foi por 2 ou 3 Até milhões esse deu dinheiro. para a Bélgica. Até esse deu dinheiro. Até Ao esse deu Cercle dinheiro e pagaram-no agora. Pois foi, Sim, pois foi. e pagaram-no agora. Portanto, pá, se chega alguém com 2, 3 milhões por um rapaz que jogou 10 minutos contra o Alverca na Taça da Liga, epá, vendam-no. Se ainda não está lá, se não é um Kenda, se não é um Palhinha, se não é um Quaresma, e o Quaresma também andou a rodar. Pá, se é assim, vendam. Ok. É assim. André, o que é que tens a dizer? Eu vou aqui um bocadinho, se calhar, para ser mais fácil, posição em posição, mais ou menos, setor no campo, diria. Guarda-redes, ainda há pergunta aí do nosso membro da rapaziada. Acho que precisamos depois vou voltar ao João e ao Guilherme para falar sobre isso do guarda-redes, que eles esqueceram-se de responder à pergunta, mas continua, desculpa lá interromper. Não, fiquem à vontade. Acho que precisamos claramente, como existe num dos nossos rivais, um guarda-redes que dê pontos e que não tire pontos ou troféus, porque acho que a época também do Rui Silva não foi uma época, acho que quando tinha que lá estar, muitas vezes também falhou. Lembro-me logo na Supertaça, começou logo mal e acho que este ano não deu a segurança que nos deu nos últimos 6 meses da época passada quando foi contratado. Em termos de centrais, acho que provavelmente não irá sair ninguém. Vamos ver a questão aqui do Inácio no Mundial, mas também parece que não é opção para o selecionador. Eu até percebo mais ou menos. Também não sou o maior fã do Gonçalo Inácio, principalmente para jogos de craveira e de intensidade alta, porque acho que ou não sei, acho que perde muita confiança nesses jogos e tenta fazer muita pressa. Mas acho que em termos centrais diria que até estamos acho eu fechados se não sair ninguém. Havia aquela questão do do Famalicão, mas isso era só, penso eu, se o Diomande saísse. Na questão das laterais, é uma questão totalmente diferente, é um tópico crítico, principalmente a lateral direita. Eu, ao contrário do Guilherme, o Guilherme tinha dito que, e com razão, que passamos 90% do tempo a atacar. Por isso mesmo não podemos ter um lateral direito que cada vez que vai lá 20 vezes ganha a linha de fundo e depois não é capaz de definir. Não é capaz de definir, não é capaz de cruzar, não é capaz de fazer o último passe. Até o Vagianidis até é melhor até nisso do que o Fresneda, mas acho que precisamos dois. Eu vou assumir que o Fresneda vai ser o titular, mas acho que na minha visão preferimos precisávamos de um lateral direito. O Fresneda vai ficar. Sim, precisávamos de um lateral direito titular e outro para... Podia ser até o Fresneda no banco, sem problema. Para a lateral esquerda... O Vagianidis vai rodar. O Vagianidis vai ser assim. Não, vai fazer a pré-época e vamos ver no que é que ele dá. Epá, e depois, se não tiver a dar nada, tipo, até agosto é despachado. Volta para o Panathinaikos. É isso que vai. Acho que é para o Panathinaikos. Ou isso, ou vai parar à Bélgica, ou os Países Baixos, uma equipa no meio da tabela. Quanto é que pagamos por ele? 11 ou 12 milhões, se não estou em erro. É, sim, foi uma fortuna. Foi uma fortuna. Isto também é assinalável e ninguém fala nisso. Para a questão do lado esquerdo, claro, é o Maxi intocável se não sair, mas com estes gols e com estas prestações, acho que difícil. 50 milhões, como o João disse, temos que o deixar e precisamos claramente de um replacement para ele, assumindo que fica para o banco, porque não... O Ricardo Mangas corre muito, mas isto não é atletismo, isto é futebol.
e para futebol não tem muito jeito. Agora, voltando à questão daqui, muito importante para mim, do meio campo, e isto vai um pouco de encontro ao que eu disse nos registros, que é a parte de falta de capacidade física, de estatura física. É bom ver que os alvos já contratados e identificados para o meio campo têm muito essa componente. Precisávamos de um Issa Doumbia, um box-to-box que não tínhamos. Morita não era esse jogador. Yulman chegava lá à frente, mas não tinha aquele golo. E acho que o Issa Doumbia vai aqui entrar aqui nesse critério, mas não esperem aqui uma questão do Silas Anderson, não esperem ou não fiquem logo imediatamente desiludidos se quando o virem acharem que ou aquele não é logo titular ou que já é uma contratação falhada. Muita atenção, porque eu acho que ainda é um jogador que tem muito a melhorar. Ele tem um físico assinalável, mas eu acho que ainda não o sabe usar da melhor forma. Eu vi agora os últimos 2 ou 3 jogos do Wacken, o ex-clube dele, eu vi por curiosidade, e já se falava que estava praticamente certo, eu vi. Inclusive, vi 2 jogos que ele até marcou 2 golos. Mas não é um jogador que, por exemplo, no jogo aéreo, que saiba usar e impor-se com o seu físico que tem, porque o físico está lá, e não é aquele jogador intenso em termos de meter o pé como o Yulman ou até como o Palhinha. Portanto, eu acho, assumindo aqui que o Yulman sai, não é? Temos que ir buscar um 6 e temos que ir buscar o Palhinha, fazer o esforço para ir buscar o Palhinha, na minha sincera. Mas olha que o Yulman também fisicamente nunca foi um jogador muito ganhado ele físico. O Yulman tem uma vantagem que é taticamente é um jogador que é dos mais perfeitos que eu já vi jogar, porque ele antes da bola estar lá, ele já lá está. Isso faz com que ele não tenha ele usa o espaço corporal, mas não tem que usar o físico corporal, não, ou seja, o Yulman não usava o físico corporal, mas eu não, muito espaço. Eu nisso eu não concordo contigo. Mesmo no jogo aéreo, o Yulman também não era incrível no jogo aéreo. É isso, dava uma ajuda, mas não é só essa componente que eu estou a dizer, é em termos de intensidade. O Yulman é um jogador intenso. Acho que é eu vou-te dizer, a nível de intensidade, o Yulman é extremamente intenso a ocupar o espaço. Isso parece que dá a parecer a quem está a ver que o gajo, este gajo fisicamente é um monstro, mas ele é um monstro em termos de fisicamente de caixa e intensidade. Exatamente. Não é um jogador, por exemplo, como o Palhinha que encosta o corpo e ninguém lhe ganha a bola. É diferente, estás a ver? Mas eu acho que o Silas pode ser muito esse jogador. Eu acho que se o Silas evoluir taticamente para ocupar o espaço, ainda para mais, é jogando em antecipação, que eu acho que ele tem essas características para isso, que eu também vi os últimos 2 jogos deles e também acho que ele tem características para isso. Acho que pode ser um jogador muito próximo ao Yulman nesse aspecto. Obviamente que assim, o Yulman taticamente, o que o Yulman fazia no Lecce já era muito evoluído para a equipa que tinha na altura e depois no Sporting veio demonstrar claramente que é um jogador muito, muito, muito acima da média. Não há muitos jogadores no mundo que tenham a capacidade de leitura tática que o Yulman tem. E o físico do Doumbia? É igual. Eu não queria aqui estar a fazer muito comparações com jogadores, até com jogadores rivais, mas acho muito semelhante ao Froholt do lá de cima. Acho um jogador muito, muito semelhante. Todo o terreno, diria. Em termos de mais lá para a frente, extremos e lidés, Pedro Lima, não consigo dizer muito, sinceramente. Já não vou com expectativa altíssima, não é? Portanto, é um jogador que poderá surpreender, mas não estou à espera que chegue amanhã e que vá brilhar, né? Que vá ser a estrela da equipa, não é? Acho que também não foi contratado com esse intuito. O Salazar é bom porque consegue fazer 3 posições ali, a meu ver, que é extremo esquerdo, ali a 10, onde joga muito o trincão e às vezes o pote, e ali a extrema direita também. Não liguem à tripeiragem, à rebelhagem que venha tornar o negócio do Salazar. O Salazar vem para ser titular, está bem? Não é um gajo que vem de Palmeiras. O Salazar é o terceiro médio do mundo com mais gols e assistências na última época. Sim. Ele vem para ser o Salazar não é extremo. Atenção. Joga muito. O Salazar não é extremo. O Salazar é médio. E o Salazar, para vocês terem uma ideia, o Salazar marca na primeira época menos 4 golos que o Pote, naquela época espetacular do Pote. Está completamente adaptado à realidade portuguesa, ou seja, jogador que não precisa de adaptação, não precisa de ambientação, vai ser titular para jogar e logo com grande rendimento. Eu acho que o Salazar vai ser o jogador do próximo campeonato. Sim. Estamos a falar ao menos isso que esperamos, não é?
Sim, estávamos a falar do Frollo. Na minha opinião, o Frollo foi o melhor jogador deste campeonato que acabou. Foi o gajo mais preponderante, foi o gajo que fez mais a diferença. Não pelos golos que marcava, mas por tudo aquilo que dava à equipa. Entrega, o Porto chegava sempre mais à frente quando o Frollo jogava. Parecia que Mas jogava olha, com 12. mas não acham que ali um bocadinho até meio da época, eu concordo em absoluto, mas não acham que ele depois perdeu gás? E acho que depois quem ficou com esse papel, sabem quem foi, na minha opinião, depois de decidir e de ser o jogador na reta final, foi o Fofaná. Que Sim. Pá, o gajo entrava e não tem dinheiro para pagar o ordenado O dele. Miúdo tem 18 anos, pá. A gente esquece disso. O Miúdo tem 18 anos. O Fronoldo tem 18 anos, pá. ainda tem 18 anos. O que o Fronoldo fez em Portugal, que é a idade dele, pá, não há muitos jogadores estrangeiros que tenham feito. Sim, tal e qual. Grande trabalho de scouting. Com aquele impacto, só acho que o Dumbiá o Enzo Fernandes na rabilhagem. Sim, mas eu acho que o Dumbiá pode ter um papel interessante este ano, porque o Dumbiá também tem 21 anos. Acho que pode ter um papel interessante e acho que é uma boa contratação do Sporting e acho que vai ser um jogador que, na minha opinião, bem trabalhado, pode ser aqui muito parecido com aquilo que foi o Mateus Nunes no primeiro ano do Mateus Nunes do Sporting. Exatamente, é um jogador semelhante, muito semelhante. Eu vou esperar para o ver a jogar, porque eu não conheço a carreira do rapaz na Liga, na Série B. Mas os últimos gajos que se chamavam do NBA e que chegaram por nós, mentiram-lhe a dizer que o gajo era jogador da bola. É tipo o Faé, mais ou menos a mesma coisa. E o outro, coitado, o outro era, sei lá. O primeiro não muda, pode ser que seja diferente. Jogar, mas ele gostava de cá jogar. Aliás, tenho mais memórias do gajo nos ter marcado aquele gol que nos eliminou da Champions CSKA. Em Alvalade marcou quem Alvalade. O gajo fez, do que os jogos todos que o gajo fez com a nossa camisola. Lembro-me melhor disso. Pronto, está tudo dito. Está tudo dito. Alguma coisa? Miguel, só para terminar a parte aqui das transferências, casos do guarda-redes. Sim. Okay. Mas eu ainda não tinha. Desculpa, mas eu ainda não tinha terminado só a minha intervenção, totalmente, desculpa lá. E só para finalizar da parte do ataque, precisamos de um abre-latas, claramente, mas para o lado esquerdo, que não temos. Temos o Pote, joga Pote, não temos, já há vários anos, desde bicampeonato, temos o Amorim, que não temos. Para o lado direito, tens o Geni, em dia sim. Vamos ver a questão do Trincão, que também pode fazer. Agora até pode, se calhar, se ficar a alternar muito ali o meio, a zona 10, com o Salazar. E tens, que eu adoro comparar isto com o que aconteceu agora na seleção, tens o Luís Guilherme, que para mim está a ser queimado a jogar a extremo esquerdo, que foi o que aconteceu com o Pedro Neto no primeiro jogo na seleção. Meter esses dois jogadores a jogarem a extremos esquerdos, quando eles jogam bem da direita a vir para dentro, acho que é queimar completamente os dois jogadores. E acho também vi também essa questão, não sei se vocês notaram, quando aconteceu com o Kenda. O Kenda, a jogar à esquerda, para mim cai de rendimento, mas de longe, que ele não é muito bom em zonas anteriores, da esquerda para o centro, é mais da direita para o meio, como fazia com o Amorim. Também que a posição era um bocado diferente, aqui era mesmo extremo, com o Amorim era ali ala, fazia ali aquele corredor todo. E só para ali a posição 9, eu volto a dizer, ver muito bem como é que está o Ioannidis, porque como eu disse lá nos rugidos, porque eu acho que o Ioannidis vai ser uma boa surpresa, eu acho que é um jogador mais completo que o Soares, e acho que o Ioannidis a 100%, cuidado. Okay. Só para terminarmos este tema, vou ser muito rápido, Miguel. Em relação ao guarda-redes, eu sei o que é que tinha que acontecer, mas não vai acontecer nada. O Sporting não vai comprar guarda-redes nenhuns, ok? Está lá aquele Virgínia que pronto, o gajo não incomoda, deixa estar. O Rui Silva só conseguiria ainda evoluir alguma coisa que fosse se tivesse um gajo como deve ser a morder-lhe os calcanhares, e não vai ter. E enquanto no que diz respeito aos guarda-redes, vai ficar tudo igual. Portanto, quem está a pensar nos guarda-redes, esqueça lá isso, não vai acontecer. E era só isto, ok? De resto, está tudo dito. Sim. Ok. Guilherme, sobre o guarda-redes. Sobre o guarda-redes, eu tinha aqui, deixa-me só aqui pegar aqui num apontamento. Relativamente ao guarda-redes, eu acho que a diferença dos últimos 6 meses da primeira época do Rui Silva para esta época completa foi a ineficácia defensiva que nós tivemos, principalmente os dois centrais. Para já, porque houve muita alteração de centrais. Eu acho que este ano eu não me lembro quantas duplas de centrais nós conseguimos fazer. E quantos jogos, por exemplo, é que jogámos com os nossos dois centrais mais fortes seguidos. Que eu acho que
acho que o Inácio e o Diomande não fazem mais de 10 jogos seguidos este ano. E tinha aqui essa estatística que o Sporting este ano na Liga tem entre golos esperados contra 26,3 e sofre 24, portanto, entre aspas, podemos aqui ver que o guarda-redes evitou 2,3 golos nesta época. Por exemplo, em comparação com o Porto tem 18 golos sofridos e tem um golo sofrido esperado de 22,4. O guarda-redes faz 4,4 diferença de golos. Só vou falar, se calhar, o Diogo Costa impediu 5 golos que se calhar dão um campeonato ao Porto. Mas eu acho que também tem muito a ver com o fator defensivo, porque estes golos esperados não se traduzem só naquilo que são ações diretas do guarda-redes, mas também ações diretas da defesa. E eu acho que os 24 golos este ano numa temporada em que, na minha opinião, do 10º classificado para baixo, não são 11 pedreiros a jogar a bola, mas é quase. Acho que o Sporting sofre muitos golos por erros defensivos da linha defensiva. Erros não forçados. Erros não forçados, completamente. Erros na primeira zona de construção. E eu acho que isso inocenta muito aquilo que foi a época do Rui Silva. Porque o Rui Silva tem dificuldade nos penaltis, tem dificuldade nas saídas a bolas paradas. Isso é verdade, mas isso é crónico nos guarda-redes do Sporting. Mas se formos a ver também, o Diogo Costa não sai muito mal nas bolas paradas. Nos penaltis é bastante forte. Mas eu acho que faz aqui a diferença é mesmo o rigor defensivo nesta época foi muito, muito, muito inferior ao da época passada. Eu acho que isso fez toda a diferença. E o não conseguirmos jogar, fazer pelo menos 30 jogos com a melhor dupla de centrais, isso faz muita diferença. E o Porto este ano teve Kivior e Bednarek praticamente a época toda. Sim, concordo. Aí no Rui Silva, os penaltis de facto é um grande handicap. Estou o penalti da taça. Não me apetecia era partir lá a televisão que estava. O único penalti que defendeu, mamámos golo no canto. Sim, é verdade. No da taça nem sequer faz a bola. Portanto, não conta. É como se não tivesse defendido. Mas eu acho mesmo. Desculpa, dá-lhe. Sim, força. Não, eu ia só dizer que aquela questão, o Rui Silva também tem uma dificuldade com os pés, mas eu acho que aquela questão que nós às vezes pensamos que ele está a demorar muito a passar a bola, é mesmo uma questão tática, sabes? Para sair um gajo na pressão ao guarda-redes, liberta-te logo um jogador. Isso é muito também uma questão tática. Mas acho que ele não tem essa questão que, claro, que eu acho que é uma fraqueza, e não é aos 31 ou 32 anos que ele tem, ou 33, se não me engano. Sim, que ele tem que vai mudar, né? E mesmo a saída entre os postos, comparado com o Diogo Costa, não, acho que é um guarda-redes que fica uns níveis, diria, atrás, ainda uns bons passos atrás. Ok, eu queria pegar aqui numa questão que o João lançou aí há pouco, que era aquela questão dos jovens promovidos da equipa B e tal, e da academia, que eu não sei se o Guilherme e o André querem falar mais alguma coisa sobre isso. Acho que da parte do João, nem sei se o João também quer acrescentar mais alguma coisa, mas não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso. Eu só quero acrescentar o seguinte: eu acho que a evolução da promoção dos nossos talentos da academia para a equipa principal tem sido normal, comparativamente aos nossos rivais em Portugal. Eu não vejo grandes talentos a despontar dos outros dois lados. Por exemplo, o ano passado falou-se bastante do Mora, mas o Mora o ano passado sobressaía muito porque a equipa do Porto era tão má que o rapaz sozinho, basicamente nos últimos 10 jogos, foi ele que carregou a equipa às costas. Que este ano não jogava. Este ano não jogava, mas também teve poucas oportunidades. Pois foi. O esquema tático da equipa mudou, não beneficia um jogador com as características dele. Eles ficam com o rapaz porque efetivamente é uma grande promessa, e o Fraudioli também não vai lá ficar a vida toda, fica mais uma época e depois também vai Eu acho que isso também acontece muito, por exemplo, connosco com o Gonçalo Inácio. Eu acho que os 3 centrais escondiam muito daquilo que eram as fraquezas dele. Ele faz 3 épocas incríveis, com números incríveis a nível de assistências, de golos. E depois, por exemplo, este ano e um bocadinho da última época, quando começas a jogar com 2 centrais, principalmente este ano, tu vês que o Inácio tem debilidades defensivas. Sim. Que, na minha opinião, e vou só aqui terminar nesta questão, acho que nós temos jogadores na formação que realmente podem subir aqui o principal. Acho que também concordo com o João, tem sido o trajeto natural. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu para ter a certeza que o Sporting defensivamente consegue ter uma época estável e lutar pelo campeonato, o
Sporting não pode jogar a 2 com o Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio tem que ser a venda principal do Sporting este ano para manter o equilíbrio defensivo, na minha opinião. Sim, concordo. Porque Concordo ele, a nível de plenamente. construção ofensiva, é incrível, mas a jogar em 4-4-2 é muito mais Exatamente. importante aquilo que são as dinâmicas do meio campo para a frente do que tanto um termo Sem dúvida. central consiga ter essa progressão de bola. E eu acho que, movimentando o Diomande para a esquerda, tendo o Debasse à direita, eu acho que o Debasse dá até mais capacidade ofensiva a jogar a 2 Defende melhor. do que o Inácio, porque o Inácio, a primeira coisa que lhe passa na cabeça é: vou fazer melhor o de passe, cabeça mas se o passe também, não o aspecto sai... defensivo. Exatamente. Sim, mas, por exemplo, o Inácio, tu vês muito isso. O Inácio pensa o passe, mas se o passe não sai logo e há pressão, ele já não sabe se perde vem a para bola. trás ou se vai para a frente, porque já não tem um jogador ao lado para passar a bola um passe curto no terceiro central. E isso faz toda a diferença naquilo que é o jogador esquerdino a jogar à esquerda. Quando tem que rodar para dentro para o pé direito, é um problema. E nós temos este ano, eu não sei quantas perdas de bola do Inácio assim, que o Inácio vê que o passe não sai, vem para dentro para o pé direito e tenta passar com o pé esquerdo e já ficou sem a bola. E é muito lento. Quando está cansado, é muito lento. É muito lento. Não dá. A jogar em 2 centrais, acho que a lentidão é que é o maior problema dele. Exatamente. Quando passam por ele, tchau. Exatamente. Acabou. Tens vários exemplos. Barcelos, por exemplo, este ano, expulsão. Exatamente. E houve outras que não deram em nada, mas que final da taça. Estou-me a lembrar daquela do Portland no Dragão, não é? Houve o penalti da final da taça. Sim. Também, mas lá no Dragão, se aquele lance logo aos 7 vermelho, não estou em erro, aquilo era para ser expulso. Tal e qual. Não foi expulso para não estragar o jogo, que é um bocado aquela regra que os árbitros têm cá em Portugal. Mas para mim, não interessa. Se é para ser expulso, é ser expulso. As regras do jogo são para cumprir. Há coisas que, na minha opinião, não devem ficar sujeitas à interpretação, seja do árbitro, seja do gajo. Estamos a queimar, para mim, um dos melhores centrais com potencial para ser um dos melhores centrais do mundo, que é o De Bast. Sim. Concordo também. Rapaziada, sobre isto da academia, mais alguma coisa a dizer? Não acho que está. Alguma coisa que ficou por dizer? E sobre o scouting, o que é que vocês acham sobre o scouting, aproveitando ainda esta coisa do eu acho... André, queres falar? Podes falar. Não, sim, eu ia só, ainda voltando à academia, que eu não falei nada sobre isso, só aqui um minuto. Ok, força. É que sim, ainda vão surgindo jogadores, se bem que eu acho que agora não há nenhum que acho que vá agarrar. Acho o Blopa esforçado, mas acho que não vai ser o Nuno Mendes, se é isso que nós esperamos, por exemplo. Mas o que me assusta mais é que sai sempre um ou outro jogador. O que me assusta mais é daqui a 10 anos, se continuamos assim, é o facto de não estamos a ter capacidade para competir nos escalões de formação. Não conseguimos competir nos iniciados, nos juvenis, o sub-23 foi uma coisa incrível. Eu nunca... André, mas tens uma justificação para isso. Tu estás a subir jogadores 3, 4 escalões para serem opções na equipa A nos anos certo. No entanto, isso queima de 4, 5 anos de formação. Isso é na questão da equipa B e na questão dos iniciados e dos juvenis e dos júnior. Não, queima, por exemplo, vou-te dar um exemplo. O Essug era júnior primeiro ano quando soube no primeiro jogo ao Sporting. Certo. Tinha 16 anos acabados feito. O Kenda com 17 anos foi titular com o Amorim. Ou seja, tu estás a queimar jogadores que ainda podiam fazer 3, 4, 5 anos, 3 anos pelo menos de formação até aos 20 anos. E tu queimas logo, por exemplo, 2 equipas com um jogador que podia ter potencial para ser... ativo principal daquele ano formativo, e não é porque saltam logo muitos escalões. Certo, mas não pode ser, isso tem que ser feito também e bem medido, porque se tu ao não competires, tu não evoluís como jogador, com 14 ou 15 anos, tens que saber competir, e o facto de tanta derrota, isto é igual, não é? Tu queres competir e formar a ganhar, não é? Isto é até mesmo com a mentalidade do jogador, não é? Quando chegar à equipa principal, mas eu percebo muito bem essa questão que estás a foi campeão de sub-17. Muitos jogadores do Panelas foram campeões de sub-17 para Portugal, a nível mundial. Certo. Não há um jogador daqueles que vai jogar na equipa principal do Panelas. Eu prefiro não ganhar a nível... André, mas eu prefiro não ganhar a nível formativo, mas ter os jogadores preparados fisicamente, taticamente, para poderem ser opções na primeira equipa e serem vendáveis, que isso é o mais importante. Por exemplo, a gente nem sequer se apercebe disso. O Kenda foi vendido por um valor
que é estratosférico para aquilo que ele joga hoje em dia. Não. O gajo que vendeu o Kenda merece uma estátua. Estratosférico. Ele até pode vir a render, mas é estratosférico. Sim. É uma venda, é uma loucura. Uma estátua. E o Kenda, se está convencido que vai calçar no Chelsea, ele está muito enganado. Ele vai calçar no Strasbourg. Não tem hipótese, claramente. Isto para te dizer, quantos anos de formação, quantos anos de formação paga o Kenda? O Kenda vai pagar os próximos 10 anos de formação. Mas, a ver, a nível de mas o que é que eu te quero dizer com isso? É que achas que... Não, força, dá-lhe. Sim, André, eu acho que vou aqui conseguir colmatar ambas as opiniões. Eu percebo a preocupação do André porque estamos há muitos anos sem conseguir ganhar troféus nos escalões de formação. Não é só os troféus, sabes? É que prestações terríveis. Eu não acompanho muito. Às vezes, os iniciados perderam 3-1 com o Guimarães, perderam com o Alverca, por amor de Deus, meu. Mas eu compreendo. A cultura vencedora tem que vir desde os escalões de formação. E isso, efetivamente, não se pode perder. Não estou a defender o modelo atual, tem que existir algumas mudanças e campeonatos de júniores não é para ganhar todos os anos. Eu não quero ser tricampeão de júniores, quero ser tricampeão de futebol principal. Mas tem que existir aqui alguma rotatividade e um trabalho que seja feito de melhor forma também nos escalões de formação. Acho que já está a ser feito alguma coisa desse género. Também já li notícias sobre isso e acho que existirão bastantes mudanças nas estruturas também para dar ali um abanão que é efetivamente necessário. Sim. Agora, também concordo com o Guilherme que, quando tu tens um rapaz como o Ezu, que é um bocado a mesma coisa do Kenda, só que foi vendido por 30 milhões a menos. Provavelmente nunca vai calçar tipo numa equipa de grande craveira europeia. O Kenda também, das duas, ou dá mesmo um grande salto ou uma grande explosão. Foi provavelmente a melhor venda que nós alguma vez já fizemos. Claro. Provavelmente a melhor venda que nós já fizemos. Claro. Mas sim, acho que essa preocupação tem que existir. É bom que estejamos alerta para isso, porque também é muito importante termos os escalões de formação competitivos. Mas só aqui um reparo. Também não pode ser uma loucura que se estava a viver na altura em que houve a panelinha do Panelas com o Jorge Mendes para andar a vender uma data de gato por lebre por 15 milhões de euros todos os anos, onde agora já não tanto, já me parece que não é uma prática tão recorrente, mas na altura estava-se a perder um bocadinho a estribeira no que diz respeito aos contratos de formação que se andavam a oferecer aos miúdos, e existia uma competição tremenda entre os três grandes portugueses para andar a contratar miúdos que deviam era estar a pensar em fazer o exame nacional de português e não estarem a ganhar às dezenas de milhares de euros por mês por estarem num escalão de formação de um clube, de uma equipa com aspirações para eventualmente subir, mas não se pode também entrar nessa maluqueira, na minha opinião. Se é para entrar, então para mim não contem comigo. Porque eu acho que são coisas que se podem trabalhar sem estar a gastar rios de dinheiro em miúdos que provavelmente 80% deles não vão dar em nada. Okay? Não sei se já terminaste, mas sabes onde é que eu quero chegar com isto no final? É que é uma questão de estratégia. É uma questão de estratégia porque vocês não acham que esses gajos do Panelas sub-17, se fosse no Sport, não iam ter a oportunidade de jogar. Nem que seja para serem vendidos. Os gajos é que são burros, Não diria todos. São burros, meu. André, eles não... teriam, mas não é essa a questão, André. É que tu, se tivesse o mesmo modelo de negócio, tu tinhas 6 médios para jogar em 2, tinhas 4 avançados para jogar em 2, tinhas 3 extremos de cada lado para jogar em 2, e aí já não podem jogar os miúdos da formação. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Esta questão, o Sporting... Não, mas isso é importante, porque imagina, o Amorim mudou este paradigma, porque o Amorim passou a ter a equipa, em vez de serem 29 jogadores, passaram a ser 24, ou 23, o que te obrigava todos os anos a ter 4 jogadores da formação. E isso, parecendo que não, isso foi um modelo que foi implementado no Sporting, e na minha opinião, isso está por trás do bicampeonato do Sporting, porque isso obrigou o Sporting a ter um alto rendimento dos júniores para cima, a nível formativo, a nível de competitividade, e eu prefiro muito mais esse modelo do que ser campeão, tricampeão dos júniores, ou ter 5 jogadores campeões do mundo de sub-16 e sub-17. Isso para mim, na minha opinião, não é cumulativo com o projeto desportivo do Sporting neste momento. Exatamente, mas eu concordo contigo e tu estás-me a dar razão. O que eu quero dizer é isso, não é ganhar nos júniores, é competir. Ou seja,
Ou seja, tu com esses gajos E não é sub-17 ser atropelado. incluís na não é? equipa principal, estás a perceber? Incluís na equipa Ou principal. podem que as equipas de formação do Belenenses. Exatamente. Sim. Agora. E Se competitividade. não é eu ganhar acho que sim. títulos, é competir. Por exemplo, tu não podes. Eles têm isso, eles competem, têm competido bem, temos que ser realistas. Os jogadores chegaram lá, só que depois quando chegam à equipa principal não os metem a jogar. E no nosso modelo de negócio que temos, como disseste bem, que o Amorim implementou-se isso, se calhar um dava e já fazias mais 40 ou 50 milhões, estás a perceber? E pagavas mais 10 anos da academia. É aí que eu quero chegar, estás a perceber? Por isso é que eu acho que tens que competir, porque com a competição também vai-te trazer o talento, os miúdos desenvolvem-se e depois consegues pôr mais gajos com qualidade. É porque isto é fácil de dizer, tens gajos da formação na equipa principal, né? Depois metes-os a jogar, se Sim, calhar mas não, também percebes? Mas André, nem todos os anos consegues fazer jogadores para a equipa principal. Não é Claro, assim tão linear. eu não disse isso, exatamente. E claro, muitos Não é anos assim não tão consegues. linear. Mas se não competes, se não tens uma boa formação de base, esqueçam isso. Não vais chegar a um ponto que não vais, cada vez vai ser mais raro. Só queria acrescentar aí uma coisa, André. Nisso que tu estavas a dizer portanto, da nossa formação e dos jogadores e da venda e tal. Não se esqueçam que há aqui eu gosto de falar destas coisas, mas há aqui um pormenor que o pessoal se está a esquecer. É que, fazendo a comparação com o Panelas tem imprensa, não é? Que eles, como eu costumo dizer, eles todos comem com as vendas dos jogadores. Eles nem precisam ter grandes jogadores. Exato. Que a própria imprensa é que... Isso, exatamente. A própria imprensa eles nunca fizeram merda nenhuma nem coisa, mas basta entrarem um minuto em campo na equipa sénior. Não sei o quê. Pronto. Não, deve haver uma cota todos os anos para os meninos de ouro. Vocês alguma vez Não. digam lá um Isso exemplo acontece. disso no Sporting. Isso é exatamente igual ao que acontece em Espanha com o Barcelona, é igual. E eles não, entra um minuto em campo, neste tu compraram aquele doador, este tu de Cabo Verde. Era o Anísio. O Anísio, se continua assim, pá, a forma como cabeceia já faz lembrar em Zé e mais não sei o quê. 100 milhões. E depois acaba no Bucelas e vais vê-los. Onde é que vais ver eu lembro muito bem de um gajo qualquer lá da formação deles que num jogo qualquer da Inzé Copos marcou um golo ao Santos e no dia a seguir era capa de não sei o que do Real Madrid, já tinha perguntado por ele. Eu acho que esse gajo está a jogar na 3ª divisão de Angola agora. Sim, pois, exatamente. Espera aí que até vou à procura disso. Até vou à procura disso. Como digas que era o Clésio, lá o que é que era? Não era esse. Eu acho que era Clésio, sim. Lateral, lá o que é que era aquilo. E então é isso. Mas isso nunca vamos ter. Isso temos de nos habituar que isso nunca vamos ter, não é? Não. Já sabemos. Nem queremos. Não. É isso mesmo. Nessa questão eu gosto de ser diferente. E quero continuar assim a ser. Claro. Porque pelo menos nós rimos. A gente farta-se de rir com eles. Que é as capas de jornais. Pois, é o que a gente já sabe. Rapaziada, acho que já concluíram também essa parte da academia, não é? Não há muito mais para acrescentar. Em relação ao scouting, querem dizer alguma coisa? Gostam da forma... Querem falar sobre as últimas... Sem entrar em muitos onde é que eles foram descobrir estes faés e eu acho que dá para ser aqui 30 segundos a cada um. Isso. Acho que é rápido. 30 segundinhos sobre isso. Podes começar tu, Guilherme. Começa tu. Não, acho que já houve claramente uma mudança, acho eu. Vê-se por este mercado. Como eu tinha falado no Rugido, eu acho que o mercado de inverno foi claramente uma demonstração para o plantel que não ia haver, o dinheiro ia ser canalizado para esta nova época e acho que houve uma mudança. Acho que estas 4 contratações, ainda antes do mercado abrir, demonstram claramente que há uma mudança para melhor, na minha opinião, e que o Sporting cada vez mais tem que ter targets já completamente definidos e atacá-los o mais rapidamente possível, porque isso, na minha opinião, este ano acho que pode fazer a diferença. Boa. João? É assim, eu acho que tem aqui sido um rácio de 60-40, ou se calhar 65-35, 65 estamos a acertar, 35 não estamos a acertar, mas também me parece que está aqui a existir uma mudança de paradigma e que acho que vamos ter aqui boas notícias esta temporada. Sim. Boa, André. André. Sim,
claramente, parece que o planeamento tem sido um bocado diferente, não é? E este ataque muito rápido ao mercado, isto já mostra isso mesmo, mostra planeamento, e esperemos que aprendamos que os erros foram cometidos na época passada. Espero que sim. Ok, entendido. Rapaziada, vamos virar aqui um bocadinho agora que já falámos bastante de futebol, né? que é a parte mais importante, acho eu, mas vamos falar agora um bocado do clube e de coisas que também são assunto do dia, nomeadamente em relação a várias questões, esta questão da remodelação do estádio, aquela questão da bilhética da final da taça, dos problemas todos que houveram, aquela questão do novo símbolo que se fala. Vamos falar um bocado sobre isso também. E eu começava aqui, por exemplo, por uma pergunta que foi enviada pelo Nuno Santos, que disse: há rumores sobre o novo branding do Sporting a ser publicado brevemente, incluindo o emblema. Agora pergunto eu, qual a necessidade de andar a mudar o emblema constantemente? Internacionalmente acho que não dá grande credibilidade, apenas a minha modesta opinião. Viva o Sporting Clube Portugal. Isto é a pergunta dele, e depois tivemos outra pergunta aqui também sobre o que acham do novo símbolo do Sporting. Acham que deveria ser alterado ou manter o antigo? Estas duas perguntas, podemos já começar por aí e depois vamos para a parte disso dos Lion Seats e dessa coisa toda na sequência. O que é que vocês acham? Acham que não vamos estar a falar sobre o símbolo porque ainda não o conhecemos. Não vale a pena estar aqui é assim, é assado, porque anda aí pessoal a meter coisas todos os dias na internet, não é? Em páginas e etc e tal, e que muda... não é muda, deixa o pessoal assim um bocado tudo, o pessoal a discutir que devia de ser assim. Uns dizem que é o símbolo antigo, com não sei o que é do símbolo novo, etc e tal, então não vale a pena estar a falar sobre isso. Vamos falar sobre, concretamente, se acham que isso vai acrescentar alguma coisa, que é o que interessa na nossa marca a nível internacional, e depois vamos pegar aqui noutros assuntos, pegando nesse que é, mas inicialmente é isso, o crescimento da marca a nível internacional com esta mudança, se acham que faz algum sentido. Eu posso começar. Podes começar, Guilherme. Eu acho que, para já responder aqui à pergunta que foi feita relativamente à tanta mudança de símbolos, é importante referir que o Sporting na história toda só teve 5 alterações dos símbolos. O nosso símbolo só foi alterado 5 vezes, à exceção de 2 datas que foram comemorativas, que foi a dos 50 anos e dos 100 anos. Ou seja, do cinquentenário e do centenário, que foram feitas dois símbolos comemorativos e foram praticamente aplicados numa camisola comemorativa, e não houve mais aplicabilidade desses símbolos que foram criados. Eu acho que sim, até porque, e acho que o João e o André vão concordar comigo nesta parte, talvez dos 10 principais clubes, 15 principais clubes a nível de maior volume de negócio mundial, todos eles tiveram atualizações de branding. Lembro-me aqui do City, o Bayern, o Real fez atualização de branding, o próprio Barcelona fez atualização de branding. Lembro-me de várias equipas italianas, que a Juventus, o Nápoles, portanto, acho que faz o Inter Milão, acho que faz todo o sentido. Acho que faz todo o sentido, até pela potencial captação de financeira que nós consigamos fazer no mercado externo. Não nos podemos iludir. Portugal não tem capacidade suficiente para ter um clube como o Sporting a financiar-se nos mercados internos. É impossível. Não temos sponsorship, nem temos empresas grandes o suficiente para poderem patrocinar o Sporting a longo prazo. Acho que o Sporting, a venda de uma percentual do capital da SAD do Sporting, eu acho que é cada vez mais uma evidência. Acho que vai acontecer uma participação minoritária mais cedo ou mais tarde. E acho que o que está a ser feito é tudo para isso. A evolução que está a ser feita no estádio, a evolução que está a ser feita no branding, a evolução que está a ser feita no merchandising, tudo isso acho que é exatamente para potencializar uma entrada de um acionista minoritário a médio prazo. Que acho que vai ser importante e até pode catapultar o clube para outras andanças. Porque eu acho que nós, se tivermos, por exemplo, um investimento minoritário na ordem dos 15, 20%, estamos a falar de uma avaliação do Sporting possivelmente à ronda dos 600 milhões, estamos a falar aqui de muito dinheiro, estamos a falar aqui de 100 ou 150 milhões que entram diretamente no clube. E isso é um investimento avultadíssimo que podia transportar-nos aqui para outros patamares. Portanto, eu acho que sim, acho que faz sentido. Acho que faz sentido
agora vamos ver o que é que vem, não é? Pronto, será mais minimalista, menos minimalista, mas nós também no Sport já estamos habituados que há sempre malta que critica, seja o que seja feito, há sempre malta que vai criticar. Portanto, mas eu acho que sim, acho que faz sentido. Pá, e relativamente às alterações do estádio, eu acho que também já estava na altura, acho que o estádio estava... eu acho que o estádio não estava condizente com aquilo que é a grandeza do Sporting hoje em dia. Acho que Sim. manter o estádio como estava desde 2004, com a construção de 2002, mas depois com a atualização para o Euro 2004, acho que não fazia sentido. A questão de cadeiras com cores diferentes, o estádio estava completamente descaracterizado para aquilo que é o clube. Pá, acho que temos provavelmente... Eu lembro-me do velhinho Alvalade pouco, que era pequenino, mas acho que provavelmente temos o estádio como nunca tivemos a nível de infraestruturas. Acho que o estádio está lindíssimo. Ainda cá Só tenho coisas pena... fora que dá para melhorar ainda. Sim. Sim. Vão melhorar. Só tenho pena que com a saúde financeira que o clube goza hoje em dia, que infelizmente os sócios estejam a pagar grande parte desta fatia das melhorias que estão a acontecer no clube. E posso já entrar aqui pela questão também de ias falar da bilhética e dos line seats, porque eu sou avisado nessa questão. Deixaria isso para o fim. Depois disso. Ok, eu passo a palavra para eles, depois a gente fala disso. Para não estar a juntar 3 assuntos de uma vez, sim. deixamos estes dois e depois... Mas pronto, esta é a minha opinião sobre isso, acho que é importante. Ok. João. Eu vou ser rápido, ok? Eu concordo com praticamente tudo o que o Guilherme disse. Acho que a nível de timing, para se alterar o nosso emblema, é uma boa altura, ok? A última evolução tinha sido para preparar o clube para o século XXI e para gerar ali alguma sensibilização do nosso nome. Não somos Sporting Lisboa, nem nada disso, é Sporting Clube Portugal, atendendo à boa prestação que tivemos na Liga dos Campeões na última temporada e tivemos muitos olhos em cima de nós. É uma boa altura para fazer o rebranding, ok? Teria sido melhor se tivéssemos conseguido juntar mais um troféu ao nosso museu, porque trazíamos ali um bocadinho mais de arcabouço ainda, mas o facto de também termos sido bicampeões recentemente também ajuda bastante. E também me parece muito evidente que estará para breve a entrada de alguém na SAD, porque caso contrário não existia tanto esforço em melhorar não só o estádio em si, que já precisava há muito tempo, mas também tudo o que são infraestruturas corporate, porque tem existido um grande esforço nesse sentido. E, à exceção, ou ao contrário da malta que gosta assim sempre tanto de criticar, eu só posso criticar se alterarem por uma coisa que não esteja prevista nos nossos estatutos e que vá contra a nossa cultura e identidade, porque é assim, é verde e branco, é o leão rampante, é a sigla por cima, ok? E é isso que tem que constar sempre. E é isso que é irrevogável e inegociável, ok? E qualquer coisa que altere isto tem que ir à AG, ponto final. Agora, o que importa aqui também deixar bem claro é que a existir uma entrada deveremos saber quais é que são os moldes, quais é que são as contrapartidas, e eu era preocupado se o Sporting não fizesse nada disto, como durante tantos anos na década dos 2010, pareceu não querer fazer, ou estar completamente fora dela, ou andar a reboque de malta que não fazia, que estava completamente à nora, não sabia o que estava a fazer. Não podia, e quem lá estava não sabia fazer, nem como fazer. Nem... Também não sabiam. Percebem? Eu ficaria mais preocupado se nós não acompanhássemos esta modernização, que tem coisas muito más, na minha opinião, e já vamos lá parar, que é a questão da bilhética, mas que das duas uma, ou nós acompanhamos, ou vamos dentro do barco, ou morremos a nadar à volta dele. Não há hipótese. Ok. André? É o Sporting empresa a funcionar, não é? Eu concordo com o que foi dito pelo Guilherme e pelo João. Claramente vai chamar muito investimento para nós e precisamos, e isto é algo que eu lembro-me que o Varandas na altura, quando foi eleito primeira vez, falou, que era dar também um bocadinho de sangue novo ao Sporting, malta mais nova, novas ideias. Havia lá muito velho do Restelo, que ainda hoje aparecem a falar, que nunca fizeram nada de jeito, e é bom ter esta mentalidade. Exatamente. Nem vale a pena falarmos em nomes. Nós sabemos quem são. Notáveis. Exatamente. Notáveis no quê? Mas pronto,
É sempre importante a questão do estádio, muito importante, que aquilo era uma coisa incrível. E nem parecia o estádio do Sporting, era ridículo. Uma cadeira roxa, uma amarela, uma preta, isso então fazia uma impressão. E pronto, e nós tivemos que estar muitos anos calados e ouvir certas coisas que eram verdade, não é? E eu acho que faz parte, este rebranding é muito importante. Mas, se bem que a questão do símbolo ao início vai custar, né? Estamos habituados, mas depois ficamos habituados. É por um bem maior. Mas eu quero deixar só. E nunca sabemos bem os contornos destas mudanças, não é? É um bocadinho. É difícil falar o que é que está a ser feito por dentro, porque isto envolve muito marketing, envolve muito uma nova marca Sporting, a nova versão Sporting 2.0, não é? E vamos ver se resulta ou não. Eu acho que está a resultar. Em questões, se calhar, aqui para os sócios, está-nos até a prejudicar, já vamos falar disso. Mas, só para deixar uma nota, a nota que eu quero que aqui fique é mudanças de identidade, eu acho que já estamos a ter. Não podemos, com esta época, por termos falhado vários objetivos, voltar a mudar para a identidade e mentalidade antiga. Isso é que eu não quero. Quero é que a mudança de identidade que já ocorreu há 4 ou 5 anos permaneça aqui, estável, ou seja, que continuemos a ganhar e ao que melhor, continuemos a ganhar e a ser exigentes connosco próprios. Isso é a identidade que eu quero continuar a ver. Mais do que qualquer novo símbolo, seja qual for o símbolo, seja qual for o branding, exatamente, é isso mesmo. Claro. Eu costumo dizer, até podem jogar tronco nu, eu quero é ganhar. Essa história exatamente. Tal e qual. Deixe nunca metam encornado nas nossas cores. E de resto, para mim, quer é ganhar e mais nada. Concordo, então, acho que essa parte também concluímos. Em relação àquilo dos Lion Seats, alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu posso falar. Para aquele pessoal que... Há pessoal que tudo lhes faz confusão. Não é? A gente sabe que há muita gente do Sporting. Qualquer coisa lhes faz confusão. Uns é porque não sei quem, fizeram umas cadeiras novas, não sei quem, toda a gente arranja. Um era porque o símbolo que estava feito na bancada uma vez faltava não sei o quê, ou dizer porque a língua do leão. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Os Lion Seats eu posso falar porque eu vou ser avisado diretamente. Eu sou sócio há 24 anos de Sporting e tenho Gamebox há 14. E tenho Gamebox na central, na fila 5, mesmo em frente à linha do meio campo, que se tornou a zona Emerald Plus agora, que é a zona mais cara do estádio em termos de Gamebox. E de Lion Seats vai ser a zona mais cara do estádio. E eu tive a possibilidade de ter 2 anos o Early Lion para fazer a compra do Lion Seat, porque é obrigatório, só posso ficar com aquele lugar se o fizer, porque senão vou ser literalmente despejado do meu lugar dos últimos 7 anos. E é aqui uma questão que realmente aqui eu acho que a direção esteve mal, porque o Early Lion nunca nos foi explicado quanto tempo é que seria feito. Seria inicialmente os primeiros 6 meses quando foi lançado, depois seria o início da época, depois deram-nos 2 anos para manter os nossos lugares até comprar, e eu não comprei logo no primeiro ano porque achei que não fazia sentido. E este ano, por acaso, como vi que era o meu último ano para poder comprar, para vocês terem uma ideia, a minha zona, a primeira proposta que foi feita eram para 10 anos de aluguer do lugar, eram 2.735 euros, que já é um valor que para o cidadão médio comum em Portugal é uma loucura. Até porque tem que ser pago, não é pago faseadamente nem ano a ano, é pago logo ou em 6 meses. Portanto, estamos a falar de um valor financeiro bastante elevado e que este ano aumentou para 4.375 euros. Portanto, teve um aumento praticamente de 60%, na qual eu fiquei sem palavras, não tenho qualquer tipo de palavra para justificar isto. Acho que é indigno, acho que não faz sentido nenhum, porque no Sporting sempre teve lugares de prestígio e lugares premium nas zonas superior abaixo dos camarotes, que quem queria comprá-los tinha a possibilidade de os comprar, e que financeiramente era que realmente quem tinha dinheiro para os comprar e queria fazer esse investimento, fazia. E acho que tem todo o sentido continuar dessa maneira. Agora eu acho que transformar 2.000 lugares de cada lado da nascente e da poente em lugares que realmente uma pessoa paga 5.000 euros para um lugar a 10 anos, onde a única coisa que tem na realidade é o nome na cadeira e uma cadeira alcochoada, eu acho que é muito, muito, muito tímido para o investimento que se pede, até porque lá está,
nós estamos a fazer um investimento às cegas, porque ninguém sabe o que é que na realidade vem para aí. Não sabemos. Certo. Sabemos. E pode ser para acontecer qualquer coisa, pode sempre cair uma direção, pode ser para haver um problema diretivo, pode ser vir uma nova direção que quer alterar tudo e de repente nós temos aquilo pago e depois como é que é? Exatamente. Se a direção de repente diz que não quer lá em sítios e que só quer voltar a ter 1000, e os outros como é que acontece? O dinheiro vai para onde? Ou seja, temos aqui fazer um bocadinho um all-in, que eu acho que é perigoso a longo prazo, porque nós não, é impossível garantir que esta estrutura diretiva se vai manter para o próximo mandato. Obviamente nós esperamos que sim. E depois tem outra questão, é que esse dinheiro não é revertível em nada. É que se estamos a falar que esse dinheiro fosse revertível em merchandising do clube, na possibilidade de ter, por exemplo, ações do clube, havia muitas maneiras de transformar isto atrativo. Eu, por exemplo, se este valor se tornasse em ações do clube, eu tinha todo o interesse em adquirir. Certo. Por exemplo, era uma maneira super... Ou obrigações, por exemplo. Obrigações. Claro. Era muito mais interessante do que dar a fundo perdido. Estamos a falar que em 10 anos, juntamente com o preço da Gamebox, eu vou gastar mais ou menos 10 mil euros. Portanto, estamos a falar de um investimento a fundo perdido, digamos assim, na ordem dos 10 mil euros. E quando digo eu, estamos a falar que são mais ou menos cerca de 3.500 Gameboxes que estão neste patamar do Emerald Plus. Eu acho que vai se tornar complicado para muitas pessoas que têm lugares com famílias, com filhos, porque depois multiplica-se isto pelo número de Gamebox e de lugares. E eu acho que, e eu falo por mim com o meu pai, eu entrei, o meu pai são 20 mil euros, e eu acho que isto torna-se muito complicado, e infelizmente acho que vou ter que mudar o meu lugar no estádio com muita pena minha. E é isto, pá, é o que eu tenho a dizer sobre este assunto. André, não sei se queres avançar primeiro ou se avanceu. Epá, eu vou ser muito rápido porque eu não posso falar de... Também vou ser rápido. Não consigo falar com experiência adquirida porque eu não tenho lugar no estádio. Mas sim, acho que o aumento do preço, na generalidade, tem sido em alguns dos casos pornográfico. Eu não sei se vocês sentem isso, porque provavelmente têm ambos lugar da época. Mas eu sinto que desde a época de 23-24 para agora, adquirir bilhetes, mesmo avulso, se tornou muito mais difícil. E às vezes sinto que há muitos lotes de bilhetes que são reservados ou que são vendidos a pessoas que depois não comparecem no estádio. E é isso que me deixa muito, muito transtornado. Já tinha falado isto nos meus rugidos, mas acho que isto tem que ser uma aposta desta direção ainda neste mandato, ou seja, disponibilizar algum tipo de mecanismo aos sócios para conseguirem vender os bilhetes entre eles, ou conseguirem efetuar trocas, ou algum sistema. Sei que já existe o cashback, mas é uma coisa muito embrionária ainda. E aqui preocupa-me, é neste momento das poucas coisas que me preocupa, mesmo em relação à direção, que é, nestes aspectos, há muito pouca sensibilidade para falar com o adepto. E sem querer aqui deitar os argumentos do Guilherme abaixo. É um bocadinho aquela história, tu podes ter toda a justificação do planeta e toda a razão por trás de ti, mas eles vão dizer assim, epá, companheiro, eu compreendo, mas se tu não quiseres, há quem queira. Porque eu estou na lista de espera... Estás a perceber? É porque eu estou na lista de espera e tenho 15 mil pessoas à minha frente para ter lugar de época. Exatamente. Claro. Ou seja, entramos já nesse patamar de corporativismo que não nos agrada enquanto adeptos, porque nós somos tratados como clientes e não como sócios do clube. Isso é triste. É triste. Tal e qual. André. A minha visão também é muito rápida. Eu até agora não fui afetado, porque eu tenho a Gamebox, a minha do meu pai, também no setor A15, agora ao lado do diretivo. Mas se eu estivesse no lugar do Guilherme, eu não queria saber e largava, não pagava. Deixava de ir. Ficava sem a Gamebox e o Line Seat, ficava. Não ia pagar o valor estratosférico. Eu não entrava nisso. Eu pago os meus... São 300 euros que eu pago, que eu paguei o ano passado, se não me engano. André, nem isso é... A experiência enquanto adepto, se me fosse melhorada... Exatamente, é isso mesmo. Claro. Aí é que é a questão. Claro. Incrível, claro. Eu estou a pensar nesses 10 mil euros e a pensar numa noite chuvosa de fevereiro, porque aqui em Portugal é proibido haver jogos às 4 da tarde por causa da Sport TV. E outra coisa, no meu lugar, a pala não chega ao meu lugar, ou seja, se houver chuva puxada de poente para nascente, eu venho chuva sempre. Levas cá água, ou seja, ou levas
corta o coisinho das crianças para cortar a chuva, ou então vais sair de lá todo Para encharcado. mim é indiferente porque eu sempre vi bola, É. eu tive muitos anos por cima da chuva e sempre vi bola, tranquilo, em pé, não me Não, chatei mas nada. é Mas o meu pai ingrato, tem não é? 63 anos, epá, e o meu pai, já viste o que é, imagina, tens uma pessoa com 63 anos que pagou o valor que pagou à chuva, é inacreditável. E depois Não faz começamos a sentido. pensar precisamente nestes jogos. É uma noite chuvosa de um Claro. domingo de fevereiro, um jogo às 9 da noite contra o Santa Clara, tipo, para O Guilherme não vai. E o que é que Não vais. É. O que Perdes é que o vais dinheiro fazer? desse jogo. Claro, exatamente. Parece tirar a bola? É ridículo, ridículo. Nem que tivesse lá 11 jokers a jogar e a marcar 10 e 15 golos. Não Tal está e a qual. acontecer. Não é? Está feito, isto está cada vez mais feito, e o Mundial agora também é a prova disto. Isto está feito para a publicidade e para a receita das escadas da Exatamente. aposta. Né? Que estes hydration breaks nada mais é do que mais uma forma dos americanos enfiarem publicidade pela goela abaixo. Cá não passa, mas lá passa. Pois, Mais 3 é minutos, uma palhaçada. cada anúncio tem 15 segundos, pumba, Horrível. mais 20 anúncios. Fora que mata o jogo, não é? Sim, Exatamente. Há vários Não, treinadores. ainda hoje aconteceu. Falando Nós de por gajos, cima, dos gajos que sabem, Portugal não é? estava por cima. Claro, dos gajos que estão Faltava- dentro da coisa, são quatro, é o mesmo que os gajos quatro partes, que é como é o basquete e essas coisas É todas. ridículo, é ridículo. Não faz Mas sentido isto para o nenhum. nosso clube, para aquilo que interessa para o nosso clube, isto é, e pior do que isto é que eu não me lembro, lá está, foi falado dos line seats, do aumento dos line seats em Assembleia Geral, mas eu não me lembro nunca de que o preço ia ser deliberado e ia ter um preço aumentativo consoante aquilo que fosse a evolução dos anos. Porque isto Claro. até é outra coisa, porque tu podes comprar a 3, 5 ou 10 anos. Ninguém diz que tu comprando a 3, que é um valor mais em conta, quando passares esses 3 anos, quando fores para fazer uma renovação para 3 anos, não seja o dobro. Ninguém pode dizer isso, Foi o teu caso, não é? percebe? Sim, é a sangria completa. Sim. Torna-se muito isto- complicado mesmo. Isto só para finalizar com o quê, malta? É que estas questões do rebranding, do merchandising, tem que ter muito cuidado porque não podemos ir do 8 ao 80, não é? Nesta questão de que já estamos aqui a chegar a um ponto, já estamos a prejudicar os sócios, não é? Por isso é que eu volto a dizer, a única mentalidade e identidade, ou quer que lhe chamem, que eu quero que se mude e que fique para sempre, é de ganhar. E eu acho que é a exigência Isso máxima. vai se manter. E isso é que eu quero que se mantenha. Está a haver aqui um aproveitamento da direção e pronto, e é o que é, mas devia ser comunicado aos sócios. Porque, por exemplo, eu acho que devia ser comunicado o valor que foi vendido, ou seja, que as line seats foram vendidos, o valor acumulado devia ser comunicado aos sócios e para que é que esse valor foi utilizado. Obviamente que esse valor, eu já fiz as contas assim por média, por cabeça, são mais ou menos entre os 12 e os 17 milhões de euros que vão ser encaixados com estes novos preços e para estes tickets que estão a ser utilizados. Ok, isto tem que se saber para que é que este dinheiro vai ser utilizado. Este dinheiro não pode ser simplesmente faturado e não saber para que é que o dinheiro vai ser utilizado. Não te vão conseguir responder. Claro que não. Mas este dinheiro vai ser utilizado. Ou seja, nós estamos a pagar, se os investimentos do estádio foram mais ou menos à volta de 200 e poucos milhões, nós estamos a falar que por ano isto vai dar, se calhar se fizeres em 10 anos, se calhar isto paga grande parte dos melhoramentos do estádio. Se fizeres essa pergunta numa AG, eles vão dizer para tu consultares o relatório de contas e está lá declarado nas receitas do clube. Está na secção de bilhética do Pessoal, pegando aí nessa questão dos Lion Seats, vamos falar aí o penúltimo assunto de hoje, que é a brasa que houve com a questão da bilhética, sobretudo da final da taça, que houve essa coisa, o pessoal tinha os Lion Seats, tinha privilégio, etc e tal, as pessoas a queixarem-se que já eram sócios há não sei quantos anos e que não podiam ter acesso ao bilhete. Quero que vocês falem um bocadinho sobre isso e que na sequência digam também se acham que isso não prejudica, portanto, a relação entre a direção e os adeptos na sua generalidade, não é? Obviamente há aqueles que foram beneficiados, não devem estar muito preocupados com isso, mas há os outros que foram prejudicados, que obviamente terão razões de queixa. Falem um bocadinho sobre isso, os três. Podemos começar agora pelo André, para inverter a ordem que tem sido normal. André, o que é que tu achas sobre isso? No meu caso, eu fui um dos prejudicados, né? Não tive hipótese de adquirir bilhete nenhum, como é óbvio. E
e é uma maneira de, ok, de não tens a tua fidelização, a tua longevidade, o teu sportinguismo, o teu esforço em pagar as cotas todos os meses, quer a pessoa tenha Gamebox ou não tenha. Neste caso, tinhas que ter na lista de prioridades, digamos, para adquirir o bilhete, que não está a ser recompensada. Não é? Antes, pelo contrário, está a ser prejudicada. Estão-te a dizer, basicamente, eu não quero saber se tu tens Gamebox há 20 anos, se és sócio há 20 anos com cotas pagas e com Gamebox paga. Eles não querem saber. Temos aqui uns Lion Seats, pagaram mais agora, e vão estar à tua frente. Acho vergonhoso e acho difícil, a não ser que a direção não tenha vergonha na cara, muito sinceramente, que isto se volte a passar. Tendo em conta as ondas que têm levantado e o nível de injustiça tremendo, não é? Acho impensável algo do género voltar a existir, mas com a questão do Guilherme, né? Acho que é um exemplo, se calhar, muito pior do que este, a meu ver, se fosse eu afetado, né? Acho que é um exemplo muito mais grave do que isto. Que são coisas que são impensáveis e que têm que ser faladas e discutidas e inequivocamente alteradas. Ok. João? Concordo, não tenho nada a acrescentar aqui neste ponto. Ok, podemos passar para o Guilherme então? Guilherme? Sim. Concordo inteiramente com o André. Eu acho que é impensável pessoas com Gamebox desde o início do estádio, da fundação do estádio, pessoas que têm o nome na lápide que foi criada na fundação do estádio. Não sei se o Miguel lembras-te disto de certeza, que os primeiros, Sim. na altura, as primeiras Gameboxes que foram compradas no início da fundação do estádio têm os nomes Sim. na parede lateral ao pé da porta 10A. E eu acho que isto é completamente inadmissível. Uma pessoa que compra o Lion Seat para 3 anos, por exemplo, pode comprar até numa zona Platinum, que é a parte mais destacada, e paga 1000 e poucos euros, e pode até, por exemplo, com a venda de um jogo para a taça, fazer 150 ou 200 euros numa venda de um bilhete, se quiser. Nem sequer pode pôr lá, nem precisa ter Gamebox, nem precisa pôr lá os pés, e faz logo 1/5 do valor que gastou. Portanto, se esta pessoa fizer isto em meia dúzia de jogos nos 3 anos que vai ter, exatamente, estamos a falar que já paga o Lion Seat dela. Se quiser, ainda ganhou dinheiro e nem precisa de ser do Sporting, quase. Isto é completamente descabido. E retirar aquilo que é pessoas que viveram 2012, 2013, 2007, pessoas que viveram à academia. 2017, pessoas que viveram jogos com 12 mil adeptos no estádio, boicotes de claques, quando o clube esteve em sétimo. Mas essas pessoas merecem, agora que o clube está na moto de cima e que ganhámos 3 campeonatos em 5 anos, serem escorraçadas do lugar que têm há 20 e tal anos. Pessoas que deram centenas de milhares de euros ao Sporting em 20 e tal anos. Épocas sucessivas a ficarmos a 30 pontos do primeiro lugar. Imagina, isto isto desvirtua tudo aquilo que é ser Sporting, na minha opinião. Porque tira os pais dos estádios, tira os avós dos estádios, tira os filhos dos estádios, tira as famílias dos estádios, tira as claques dos estádios. Eu acho que esta manobra de tentarem criar o acordo com os Goa novamente, criarem um acordo com as claques, é para tapar os olhos relativamente a esta questão da bilhética. Porque eu acho que se conseguirem pelo menos que as claques vão praticamente a todos os jogos, isto vai acalmar. Porque sempre foi assim historicamente, e o Miguel, tu melhor do que ninguém sabes isso. Sim. E acho que para o comum adepto e para a malta que realmente tem muitos anos disto e muitos anos de sócio e muitos anos de Gamebox, não vão ter outra hipótese, e vais para o outro lado do estádio, e também é mau, porque uma pessoa, por exemplo, que esteja à espera há 2 anos na Green List para ter Gamebox, não vai ter Gamebox, porque quem estava já com Gamebox vai tirar a Gamebox a essa pessoa, porque não vai comprar a Lion Seat. Exatamente. Portanto, ainda é pior ainda, porque ainda vais piorar ainda mais a lista de espera para as Gameboxes. Pronto, mas aí tens a lei da procura e da oferta a trabalhar novamente. Os preços têm que descer. E não há muito a fazer com isso. Os lugares são para vender, não só para ficarem desocupados, não é? Antes claro. existiu tanta preocupação em criar esta nova categoria, se ela não estiver a funcionar. Que reparem, é uma preocupação da direção, porque move dinheiro. Se não estiver a funcionar, eles arranjam uma alternativa. Mas se calhar já fazendo a transição para o outro tema do potencial acordo com os Goa. Acho positivo, mas também concordo contigo, parece-me um jogo de cintura, uma manobra política para se conseguir tapar um bocado a peneira
tapar com a peneira este problema da bilhética, porque isto pode se tornar grave, principalmente para as pessoas mais militantes, percebem? E isto é uma coisa importante para o nosso clube, porque nas alturas em que estivemos mesmo muito mal e em baixo, e que ninguém queria andar na rua com uma camisola do Sporting, são estas pessoas mais militantes e que se estão a cagar para isso, e que vestem sempre a nossa camisola e ostentam o nosso símbolo sempre com bastante Com orgulho, orgulho. que nunca vão desistir do clube e que vão lá estar sempre, percebem? Não sei se vocês financiaram o pavilhão, eu financiei o pavilhão, porque, por exemplo, sem querer entrar nesses detalhes, mas Exato. eu acho muito importante e acho um gesto de uma tremenda sensibilidade as pessoas que o ajudaram a erguer o estádio ou que sempre estiveram lá no estádio terem essa menção no estádio. E não se pode desistir dessas pessoas simplesmente porque ou não têm uma empresa, ou não são amigos da direção, ou porque não têm dinheiro para despender 10 mil euros para ir ver futebol. Claro, tem que haver um equilíbrio, né? Claro que sim. Tem que ser inclusivo, não tem que ser proibitivo. Exatamente. Exatamente. Então, sobre esse assunto também acho que não há muito mais para dizer. Já ficou aqui bem claro a vossa opinião. Então vamos terminar hoje aqui a primeira confraria leonina. Pá, que estou-me a divertir à brava, estou deliciado a ouvir-vos, a sério. Sabem porquê? Porque eu não tenho nada a acrescentar. Vocês estão a dizer tudo aquilo que eu penso e aquilo que eu ainda nem sequer tinha pensado, mas concordo plenamente. Então, vamos terminar aqui com uma ideia de cada um, ou se alguém quiser falar de alguma efeméride do clube, como nós vamos fazer isto mais vezes, eu espero que vocês tenham gostado também, e vamos ter, obviamente, a gente praticamente conseguimos estar aqui quase 2 horas sem haver assim grandes assuntos para falar, né? A gente ainda estamos aqui um bocado aos papéis, como é que vai ser, não vai e tal, mesmo assim já estamos aqui há quase 2 horas. Então, para terminar hoje, deixem uma ideia vossa, qualquer coisa que vocês queiram deixar como mensagem final, se quiserem falar sobre alguma efeméride ou alguma coisa que vai acontecer ou o que aconteceu, sei lá. Podemos começar aí pelo João agora para alterar aqui as ordens, pode ser o João primeiro. 2 pontos e vou ser aqui muito rápido. Um é de apoio às nossas modalidades. Sei que é sempre aqui um ponto secundário para a rapaziada, porque o que move mais paixão, mais dinheiro e mais cultura, mesmo a nível do próprio clube, é o futebol profissional. De momento já só temos uma equipa a disputar uma decisão nas modalidades, é o futsal. A coisa está um bocadinho complicada, mas eu acho que nós somos capazes de dar a volta, e para coroar em beleza seria muito bom ganharmos agora no João Rocha e depois irmos lá deixar lá um presentinho lá na lixeira. Claro. E acho que vamos ser capazes de o fazer, porque somos campeões europeus e não temos de ter medo de fazer isto. Outra coisa isto aqui é mais um repto para a direção. Não sei se os nossos programas chegam à direção, algum dia haverão de chegar, eu tenho essa esperança. Mas é assim, há aqui uma coisa que me está a deixar um bocado preocupado, também pelo trabalho que os outros estão a fazer e porque nós já fizemos um bom trabalho e agora estamos a deixar de o fazer. É as modalidades no feminino. Tem que existir aqui um esclarecimento por parte da direção de qual é que é o plano para esta secção, se é para continuar ou se é para acabar. Eu não quero aqui ser muito alarmista, mas nós temos perdido muito terreno para todos os nossos rivais em todas as modalidades femininas, ok? E o Panelas este ano limpou 14 títulos do feminino, O Porto ganhou 2, o Torriense outros 2, e depois outras equipas que eu nem sei o que é que são, limparam os outros. Mas está mesmo pela rua da amargura. E é assim, ou se investe, ou então acaba-se. Se é para andar lá a fazer figura e para andar a fazer figura triste, que é mesmo assim, mas vale não ter. Ok? E não ter, neste caso, tratando-se de um clube extremamente eclético, vai contra os nossos princípios mais basilares. Portanto, tem que existir aposta. É só isto. Ok, boa, João. Guilherme, o que queres deixar como mensagem final? Estás à vontade. Eu ia aqui relembrar que está a fazer 13 anos desde que o Bruno Carvalho foi eleito. Isto é apenas uma coisa que eu acho que é interessante, porque penso que foi o início da mudança do paradigma do que é ser Sporting atualmente. Muito bem. Acho que teve muita coisa má, mas temos que lembrar aqui o pavilhão, a modernização da academia,
a introdução do site Sporting, o jornal de Sporting voltou passado sei lá quantos anos sem haver jornal, e é o jornal mais antigo desportivo, dos mais antigos do mundo e o mais antigo desportivo em Portugal. Voltámos a ser um clube que impunha respeito onde quer que fosse, um clube que na Europa voltou a ter expressão, apesar de termos tido muitos resultados que perdemos por diferença mínima. Lembro-me do jogo o Barcelona em Alvalade, o Real Madrid fora, o jogo com a Juventus, vitórias muito interessantes que tivemos com Borussia Dortmund, outras grandes vitórias europeias que o Sporting foi conquistando ao longo desse tempo. E acho que era importante lembrar aqui aquilo que foi os aspectos positivos das pedras que foram lançadas nessa altura. E acho que mudou completamente aquilo que foi o destino do nosso clube, e se hoje podemos ter um clube saudável a todos os aspectos, muito vemos a pequenas coisas que foram deixadas de positivo nessa altura. Boa. André, para finalizar. Eu, para terminar, concordo em absoluto com o que tu disseste, Guilherme, claramente. Acho que deitou as grandes pedras e teve grandes batalhas, mesmo para mudar esta questão da nossa identidade, ok? Acho que muito desta direção já foi meio caminho, se calhar, já foi aproveitado do tempo da direção do Bruno Carvalho. Eu acho que tentou mudar bem ou mal, tentou mudar o paradigma, e foi a primeira vez que me lembro de sentir, Fónix, um gajo pode chegar lá, podemos lutar. Por isso é que eu termino dizendo, malta, uma mensagem para todos os sportinguistas: continuarem a envergar a camisola na rua, sem vergonha, como dizia o João, sempre com orgulho, mas temos que manter sempre exigência máxima. Não nos podemos, isto voltar atrás, isto é um passo, não podemos permitir isto. Não podemos voltar atrás, continuar a ganhar, ser exigentes com quem toma decisões. Eu acho que só assim é que conseguimos continuar no bom caminho. E desde já muito, muito obrigado por estar aqui com a malta da rapaziada, com vocês os três. Foi um prazer, e espero que no futuro possamos fazer muitas mais. Obrigado. Claro, eu é que vos agradeço. Obrigado. Eu é que vos agradeço aos três. E fica já aqui marcado que é assim, falta uma semana para o Sporting Clube Portugal, que é a coisa mais importante do mundo. Vai fazer 120 anos. Motivo de orgulho de uma instituição como o Sporting, que volto a referir, que é a maior do mundo, nem ninguém se compara. E muita coisa há para desvendar nesse dia, como vocês sabem. Houve coisas aqui que nós não falámos. Claro. É forma de estar da rapaziada. Nós não gostamos de alimentar. Para isso já basta o jornalista rabolho. Alimentar coisas que não têm muitas vezes fundamento, e então nós preferimos esperar para ver o que é que vai acontecer, e ficam já aqui convidados, obviamente, que depois disso, depois do dia 1, vamos voltar a ter aqui um encontro, os quatro, e vamos falar sobre, obviamente aí já vai começar também a época, oficialmente, porque o Sporting volta ao trabalho no dia 1, vamos ter novos equipamentos, a tal história do emblema, se é, se não é. Entretanto, até lá já pode haver mais entradas e saídas, ou mais especulações sobre os jogadores. E houve aqui uma coisa que nós não falámos, que até tinha sido uma sugestão a vossa, que era falar sobre os jogos confirmados. Era isso que eu tinha levantado a mão para me lembrar-me disso. Boa, e então terminamos, fica aqui já, vocês já sabem, até o dia 1 nós vamos combinar, os quatro, depois quando é que vamos voltar a fazer a próxima. Mas vamos fazer, obviamente, logo depois do dia 1, e termino então aí com o programa dos jogos que vamos ter durante o mês de julho, que eu vou já avisar aqui, rapaziada, que eu vou fazer live dos quatro. aí não vai ser live depois, é live durante. Vou fazer a live dos quatro. Depois um gajo já vai começar a ver ali umas brincadeiras durante os jogos. Claro. Esses jogos não contam para nada, né? Mas dá para a gente brincar, a ver os jogadores, se houve evolução, se não houve, dos novos que entraram, o que é que se pode falar e tal. Mas então terminamos com isso. Eu não tenho aqui. Eu tenho aqui, se quiseres. Mas não há horários, não é? Há as datas. Não, mas tenho as datas. O primeiro jogo é com o Celtic, dia 14 de julho. Certo. Depois jogamos com o Estrasburgo, dia 20 de julho. Estes dois jogos no Algarve. Com o Mónaco, 25/7, que é o troféu de 5 violinos, e com o Nottingham, dia 31 de julho, que eu ainda não sei se vai ser em Alvalade ou não. Não, é no Pode ser Algarve. um jogo de apresentação. É no Algarve? Pronto. O da apresentação é contra o Mónaco. Exato. Pronto, até o 5 violinos é dia 25.
Sim. É isso. Ok, rapaziada, então é isso. Fechamos assim, fica já aqui a promessa, depois do dia 1 a gente depois avisa, porque a gente tem que combinar até lá e tal, para podermos, os nossos horários poderem coincidir. A gente depois avisa quando é que vai fazer a próxima, mas podem já contar com isso, depois do dia 1, e podem já contar também com as 4 lives que eu vou fazer durante o jogo, para o pessoal vir lá comentar, e já sabem como é que é. É isso. Obrigado mais uma vez aos 3, pá. Forte abraço. Viva o Sport. Obrigado nós. Muito obrigado, malta, por este Demasiado. Um abraço. Força, Viva o malta. Sport. grande abraço. Grande abraço. Força.